Sob o véu da paixão, introdução. O preço da promessa era alto. Shah Shirak vira em Amanda a companheira pela qual ele sempre procurara, e sabia que ela valia o preço de um reino. Mas Amanda tentara matá-lo, e cabia a ele a castigar pela crueldade ou aceitar a tentadora proposta que ela lhe fizera. Uma noite de amor em troca da liberdade. Capítulo 1. Shirak era admirado por diversos motivos. A maioria das pessoas sentia-se intimidada porque o julgava capaz de ler as suas almas. Dizia-se que ele podia ver até mesmo as segundas intenções. Seus olhos negros ora queimavam como o calor do deserto, ora enregelavam como o vento cortante dos picos das montanhas, durante o inverno. Nada revelavam, mas tudo sabiam. Ele não herdara o reino de Chábia, mas o conquistara pela força e pelo caráter. De astúcia legendária, era um observador nato. Nunca o pegavam de surpresa, porque Shirak não tinha a menor intenção de ser surpreendido. Fale-me sobre a filha do geólogo. Ele ordenou a Cozin, seu principal ajudante. Ah, problemas. O homem respondeu com voz musical. Ainda está no hotel em Fisa, trabalhando na recepção. Há algumas queixas contra ela. Ela não ficará por muito tempo. Os longos dedos de Shah Shirak tamborilavam no braço da poltrona. Por que ela age assim? Por que fica aqui? Com tantas qualificações, poderia ter escolhido algo melhor, não faz sentido. A menos que minhas suspeitas tenham fundamento. Ela solicitou a transferência para Bejos. Cozinha acrescentou, achando que a informação poderia ser relevante. Ah! Shashirak exclamou satisfeito. Então os motivos finalmente se revelam. Essa mulher é mesmo determinada. Olhou fixamente para o ajudante. Se ela solicitar visto de entrada para Chábia, negue. Cuidarei disso imediatamente. Cozin respondeu, escondendo a surpresa. Nunca acredite em coincidências, meu caro. A transferência para Bejos foi aceita? Não, excelência. Foi bloqueada pelo subgerente Infisa. Sob que alegação? Ele disse que a beleza loira da moça poderia chamar muita atenção e causar problemas. Cozin encolheu os ombros. Ao menos é essa a explicação oficial. E a extraoficial? Bom, conclui-se que haja razões pessoais. O sheik recostou-se na poltrona, cerrando os olhos. Corrija-me se eu estiver errado. O FISA é um dos piores empreendimentos do Grupo ASE, certo? O senhor não está errado, excelência. Cozinha assegurou. Trata-se de um dos hotéis com menor taxa de ocupação. Há muitas reclamações contra ele. O sheik comentou devagar. Cozin não conhecia nenhuma, mas o chefe costumava estar sempre melhor informado do que ele. Eu vou agir, decidiu Shirak, apertando os dedos no braço da poltrona. Eu posso matar 2 pássaros com um tiro só. Cozin não tinha a menor ideia do que isso significava, mas ficou feliz por não ser o alvo do tiro a que o patrão se referia com mortal determinação. Sentiu-se satisfeito igualmente por não ter nenhuma ligação com o que quer que estivesse por acontecer no Hotel Fisa. Acima de tudo, porém, ficou feliz por não ser a filha do geólogo. Capítulo 2. Amanda Buchanan arranjou um jeito prático de proteger-se das piadas grosseiras que lhe faziam. Fingia não ouvir. Afinal, era alvo fácil dos gracejos de mau gosto. Com mãe polonesa e pai irlandês, nascera loira, diferente da maioria da população local. A última onda de piadas sobre loiras tolas fora tão trajante que quase a fez tingir os cabelos de preto. Sua autoestima, entretanto, não lhe permitia mudar a aparência apenas por causa do que as outras pessoas diziam. Além disso, não gostaria que tivesse um gostinho de vencê-la. Um dia prometeu a si mesma. Faria com que essas pessoas se arrependessem do que havia dito. Não apenas por ela, mas pelo pai. Não sabia ao certo como se vingar, mas trabalhar na rede de Hotel Oasis lhe parecera um bom passo para atingir seus objetivos. Tudo de que precisava era alcançar um cargo de alta gerência, que talvez pudesse abrir-lhe as portas para onde de fato desejava ir. Enquanto isso, tinha de cerrar os dentes e suportar as investidas maldosas do subgerente, que não perdia uma só oportunidade de humilhá-la. Ela conhecia o motivo da perseguição. Era o troco por não manifestar o menor interesse pelo homem. Charles Arnold tinha um ego imenso e uma incompetência igualmente grande. Sua meta na vida era fazer pouco caso dos outros, a fim de se sentir superior. Não fazia ideia de quanto essa atitude repercutia negativamente sobre a sua imagem e o seu trabalho. Se Amanda tivesse desejado adaptar-se à situação, o comportamento dele e dos colegas teria sido diferente. Um arrepio de repulsa a fez estremecer. Jamais permitiria que Charles Arnold se aproximasse, fossem quais fossem as pressões.
O mais constrangedor, porém, era fingir não se importar com a atitude dos colegas que zombavam dela. Apenas uma pessoa poderia ter lhe facilitado as coisas: Shah Chirac, o intrigante dono da rede de Hotel Oasis. Comentava-se que ele tomava todas as decisões mais importantes pessoalmente. Apesar disso, nunca estava por perto nem era visto. Muitos até se perguntavam se ele de fato existia. Amanda, no entanto, sabia que esse homem era real. Conhecia mais fatos do que seus colegas poderiam imaginar. Quando o pai morrera, em seus braços, revelando o que havia acontecido, as palavras breves, sussurradas, deram a Amanda a absoluta certeza de que Shah Chirac existia. Aquele era o terceiro hotel Oasis em que ela trabalhava. Nunca vira o misterioso dono que jamais aparecia pessoalmente e comunicava-se apenas por fax. Entretanto, não perdia as esperanças de conhecê-lo. Embora fervesse por dentro ante a injustiça da sua situação, estava determinada a não pôr seus planos a perder. Breve, muito breve, seria transferida para Beijos. Então estaria a um passo da sua meta e mais um degrau distante de seus perseguidores. Charles, Arnold e protegidos iriam tornar-se uma lembrança tão vaga que logo apagar-se-iam da sua mente. O súbito toque do telefone a trouxe à realidade. Pegou o fone e atendeu com voz melodiosa. Recepção do Hotel Oasis, bom dia. A suíte presidencial está vaga para essa noite? Uma voz masculina perguntou sem preâmbulos. Um momento, senhor. Estou verificando. Amanda sabia perfeitamente que a maioria das suítes caras do hotel estavam vagas. Haviam sido ocupadas apenas 7 vezes durante os últimos 5 meses em quem trabalhava ali. Em todas as ocasiões, foram oferecidas a casais em lua de mel como cortesia. Ninguém pagara o preço da tabela, e isso era algo que a gerência jamais gostaria de divulgar. Sim, senhor, há vagas. Ela respondeu após uma pausa estudada. Por quanto tempo o senhor gostaria de fazer a reserva? Até quando a suíte estará livre? Amanda procurou pensar rapidamente em uma resposta adequada. Faremos o possível para garantir a sua hospedagem pelo tempo que achar conveniente, senhor. Não houve resposta. O som do telefone sendo desligado fez-lhe o sangue gelar nas veias. Será que alguém tentara testá-la para verificar a sua habilidade com os clientes? Até o momento, houve apenas uma reclamação ao seu respeito e fora forjada por Charles Arnold para provocá-la. Amanda disse a si mesma que não havia nada a ser criticado na forma como atender ao telefonema. Se alguém quisera pregar-lhe uma peça, certamente fracassara. O incidente, entretanto, continuou a preocupá-la. A voz marcante do homem continuava na sua mente. Ele parecera de fato interessado em ocupar a suíte presidencial. Uma voz forte, incomum, com um toque de arrogância. O tipo de voz que revelava poder e riqueza, que exigia respostas precisas e que não disfarçava a pose dos que nasceram ricos. O desconhecido fora grosseiro, entretanto, ao deixá-la falando sozinha ao telefone. Dizer obrigado nada lhe teria custado. Amanda considerou que, se algum dia conhecesse o dono daquela voz, iria reconhecê-lo de imediato e saberia como tratá-lo. Iria dar-lhe a atenção necessária, mas manter-se-ia reservada e altiva. Suspirou, lembrando que, muito provavelmente, sua atitude nem seria notada. O homem parecia o tipo de pessoa que não se importava com quem não fosse da sua classe social. Um numeroso grupo de turistas aproximou-se do balcão, solicitando estadia para 3 noites. Charles Arnold intrometeu-se na conversa de Amanda com os recém-chegados e apresentou as dependências do hotel ao guia turístico que os acompanhava. Restou a ela fazer o registro dos hóspedes e entregar as chaves a cada um. Subitamente, então, Amanda o viu. Ele surgiu na bela porta giratória que dava entrada ao saguão e parou observando o tumulto que se formara na recepção. Havia algo naquela figura que lhe chamou a atenção. Não eram as roupas, bastante comuns. Vestia camisa creme, calça marrom e jaqueta de couro. Também não era o tipo físico. Ela conhecera homens bem mais bonitos. O que a impressionara fora a aparência tranquila e o modo como concentrava a atenção no que ocorria. Observar a multidão de turistas e as pilhas de bagagem ao redor da recepção era um fato incomum aos hóspedes. Havia desdém nos olhos e na expressão do recém-chegado. Parecia talhado para cuidar da organização de pessoas, lugares, coisas. Observava tudo nos mínimos detalhes. Amanda notou a sua crescente inquietação e o quanto desaprovava o tumulto. Há algum recado para mim? Meu nome é... Amanda sorriu para a mulher que lhe pedia informação e verificou os recados. Quando olhou novamente para o homem, ele estava próximo do chafariz, sentado em uma poltrona voltada para a recepção.
Não pegara uma revista ou um jornal para passar o tempo. Assistia ao efusivo discurso que Charles Arnold fazia ao guia turístico como um falcão espreitando pardal. Ela novamente surpreendeu-se com tamanha calma. Poucas pessoas conseguiriam manter-se imóveis por tanto tempo. Mais uma vez, porém, a sua intuição lhe disse que o estranho não era o tipo que recebia ordens. Ele dava as ordens, apenas aguardava o momento certo para comandar a situação. Era difícil adivinhar quantos anos teria. A pele, lisa e morena, perfeita, parecia madeira polida. Um rosto que aparentava eterna juventude. Os cabelos negros não tinham um só fio branco. Eram espessos, lisos e brilhantes, tão belos e escuros quanto os dos olhos. Ele aparentava maturidade, mas Amanda decididamente não conseguia estimar se tinha 30 ou 40 anos. Era impossível saber. Atraente não seria o melhor adjetivo para defini-lo. Era diferente, original. Por mais que ela procurasse concentrar a atenção em atender os turistas, não conseguia deixar de pensar no homem sentado ao lado do chafariz. Ele a perturbava, e como, a ponto de fazê-la ter imensa dificuldade em afastar os olhos de sua figura imponente. Por um breve momento, seus olhares se encontraram. O coração de Amanda disparou com tal intensidade que ela momentaneamente se esqueceu do que estava fazendo e precisou respirar fundo para continuar atendendo ao cliente adequadamente. O que acontecera fora mais do que desconcertante. Nunca sentira uma emoção tão perturbadora em toda a sua vida. Tinha certeza de que aquele estranho lera seus pensamentos. Ele sabia, entendia, mas não se importava. Acontecimentos assim já haviam ocorrido muitas vezes em sua vida. Ela não representava novidade, nada em especial que lhe chamasse a atenção. Era tolice, porém, importar-se com a opinião dos outros, ainda mais de um desconhecido. O homem voltou a observar Charles Arnold. Sua tranquilidade se rompera. Os dedos da mão direita tamborilavam no braço da poltrona em ritmo constante, como se ele estivesse contando os resquícios de paciência que lhe restavam. O guia turístico pediu que o grupo atentasse para a programação dos passeios e combinou um horário para a manhã seguinte. A multidão se dispersou, pegando as bagagens e procurando os elevadores. Amanda ficou tensa quando Charles Arnold juntou-se a ela na recepção, com um ar de intensa alegria. Bem, isso deve resolver nossos problemas financeiros, disse bem-humorado. Qual o total de hoje, Mandy? Ela cerrou os dentes e pressionou algumas teclas do computador em busca do número solicitado. Odiava a maneira como Charles Arnold a chamava, fazendo seu nome soar como o de uma boneca idiota. Também detestava a maneira como aproximava o corpo para olhar o monitor. Não a tocava, mas fazia com que lhe sentisse a respiração, um calor desagradável de arrepiar a pele. Nada mal, Arnold comentou. Eu estou me saindo muito bem, poucos se sairiam assim. Agora mostre-me como fica a arrecadação dividida por quartos de solteiro, de casal e suíte. Uma sensação estranha, a de ser guiada por algo sobrenatural, paralisou os dedos de Amanda e a fez olhar para cima. O homem da poltrona caminhava em direção ao local onde estavam. Os olhos escuros fixos nela como se lhe dedicasse toda a atenção, aparentando ler seus pensamentos. O coração dela disparou. Ele não a ignorava então. Mesmo assim, não conseguia decifrar a impressão que lhe causara. Provavelmente a achava uma criatura pálida e sem atrativos. Embora o sol tropical de Pisa tivesse tornado dourado a pele feminina, isso apenas lhe acentuava o brilho dos olhos e fizera seus longos cabelos parecerem mais claros do que eram, especialmente ao contrastar com o preto do conjunto de sua saia e blusa, o uniforme do hotel. Amanda não tinha uma aparência frágil, mas seu rosto era delicado. O corpo esbelto tinha curvas suaves, um conjunto que dava a muitos homens, incluindo Charles Arnold, a impressão de estar diante de uma mulher maleável, fácil de conduzir. Uma situação divertida, na verdade. Eles que se atrevessem a cruzar o sinal vermelho. Ainda não fui atendido. A voz seca do estranho demonstrava irritação e fez o comentário soar como uma acusação a um crime terrível. Amanda olhou fixamente para o homem à sua frente. Sim, já ouvira aquela voz, naquele mesmo dia para ser mais precisa. O estranho lhe devia desculpas pela maneira rude como a tratara ao telefone. Aqui todos aguardam a sua vez, senhor. Charles Arnold falou, olhando para ele de maneira displicente. Nós o atenderemos em breve. Com a arrogância típica de quem não permitia interferências, voltou-se para Amanda. Mostre-me a tela que eu pedi. Como ela não se mexeu, prosseguiu em tom de zombaria. Aperte a tecla Enter e... Não, você não vai apertar a tecla Enter. O tom de autoridade absoluta invadiu o ambiente.
Amanda teve certeza de uma coisa: o dono daquela voz não gostava de ser desobedecido. Provavelmente a palavra não também o desgostava bastante, a menos que ele mesmo a usasse. Ela fez o possível para contornar a situação. Temos um hóspede a ser atendido, Sr. Arnold, disse baixinho. Talvez seja melhor cuidar da reserva dele agora. Contemplou brevemente o estranho, esquecida da própria dignidade, do orgulho. Não poderia sofrer outra advertência. Seu olhar pedia ao recém-chegado o favor de não a colocar em uma situação difícil. As pálpebras do homem baixaram-se por instantes, como que indicando que recebera o recado, entendera-o, mas que não voltaria atrás. Não me diga como agir, loirinha. Arnold respondeu maldosamente, ignorando a silenciosa comunicação entre Amanda e o hóspede. Os números de faturamento são muito importantes. Minha promoção depende deles. Eu quero a suíte presidencial. A afirmação do estranho surpreendeu Charles Arnold. Amanda não lhe contara sobre o telefonema que recebera do homem. Um hóspede na suíte presidencial era um grande acontecimento. Antecipando o prazer da promoção que teria, Charles Arnold mudou completamente o tom e o comportamento. Bem-vindo, senhor! Pura hipocrisia, Amanda pensou, tentando esconder a desaprovação por aquela demonstração de cinismo. Vamos atendê-lo imediatamente. Sinto muitíssimo por tê-lo feito esperar. Se tivesse falado conosco antes, será recompensado por sua longa espera. Um carregador para as bagagens? Gostaria de algo especial em sua suíte? Chamarei nosso auxiliar para que as suas malas sejam acomodadas enquanto cuidamos dos detalhes da reserva. E seu nome, senhor? Você não precisa saber meu nome. Era uma recusa velada. O estranho, que aparentemente queria permanecer incógnito, tirou uma folha de papel do bolso da jaqueta de couro e a colocou sobre o balcão. Isso é tudo o que precisa saber. Amanda viu Charles Arnold pegar lentamente o papel. Prendeu a respiração ao notar o emblema na parte superior da folha. Não conseguia ler as palavras datilografadas, mas o papel, o emblema, representavam o homem que ela planejava atingir. Conhecia aquele tipo de papel, vira-o na mesa do pai. A insígnia pessoal do Sheik de Chábia, um falcão com as garras prontas para o ataque. Sentiu um aperto no peito. Apesar de enfraquecida, obrigou-se a olhar mais uma vez para o rosto autoritário. Será que ele era mesmo Shah Shirak? Capítulo 3. A súbita presença de Shah Shirak deixou Amanda muito perturbada. Assim que conseguiu se recuperar, tentou comparar o homem à sua frente com a imagem que fizera dele. De forma alguma, Shirak chegaria a um de seus hotéis de modo casual como aquele homem fizera, ainda mais vestido daquela maneira. O sheik de Chábia teria um guarda-costas, não esperaria por nada, seria recebido com todas as honras. Não está assinado. Charles Arnold falou rudemente. Qualquer pessoa poderia tê-lo escrito. Não considere esse documento uma autorização para que utilize a suíte presidencial, a menos que o senhor tenha algo mais concreto. Colocou o papel no balcão em sinal de recusa. Está perdendo seu tempo. A atitude de Charles deu a Amanda a oportunidade de ler o que estava escrito no papel. O texto era curto e sucinto. Por ordem de Shah Shirak, o portador deste está autorizado a usufruir de qualquer serviço em estabelecimento da propriedade do sheik. A mente de Amanda ainda girava, confusa, frente à enormidade do que estava acontecendo. Aquele homem certamente não era Shah Shirak, mas devia ser muito importante. Talvez um dos 3 assistentes militares do sheik, cuja lealdade e habilidade haviam o ajudado a conquistar o reino de Chábia. Havia Jebel Rafa e... Ela respirou fundo. Conseguira colocar as ideias em ordem. Aquele homem poderia levá-la a um de seus principais objetivos, o misterioso Shah Shirak, em pessoa. Você questiona a autenticidade da carta? O tom de voz não tinha traço amigável. O senhor deve compreender que meu cargo exige essa atitude. Charles Arnold observou friamente. A resposta era aparentemente adequada. De fato, Amanda refletiu. Qualquer pessoa poderia ter se apossado do papel timbrado de Shah Shirak e escrito aquela mensagem. O hotel tinha suas próprias normas para averiguar a autenticidade das autorizações de desconto a ser concedidas. As regras deviam ser respeitadas. Talvez... Ela começou a dizer. Charles Arnold a interrompeu bruscamente. Por favor, Mandy, as informações que eu lhe pedi. E se voltou para o estranho, decidido a colocá-lo em seu devido lugar. Amanda já vira aquela expressão de desprezo no semblante de Arnold diversas vezes. Como eu já disse, qualquer um poderia ter escrito essa mensagem. Como ousa dizer isso?
A mudança no tom de voz fez Amanda estremecer. Olhou fixamente para o rosto irado à sua frente. O desconhecido só podia ser muito amigo de Shashirak. Muito. Os olhos dele mantinham-se fixos em Arnold. Ideias fervilhavam na mente de Amanda. Como eu posso me aproximar desse homem? Perguntava-se. Eu não serei trapaceado. Charles Arnold zombou, perdendo o controle da situação, mas mantendo a pose de superioridade. Para reforçar o que dissera, pegou novamente o papel, segurou-o com a ponta dos dedos e deixou-o suspenso por sobre o lixo e então o largou, fazendo-o flutuar graciosamente para dentro do cesto. Isso, Charles Arnold murmurou, é o que eu penso de tudo que me disse. O estranho ficou calado. O brilho de seus olhos poderia ter incinerado quem estivesse por perto, mas seu objetivo devia ser preservado. Ergueu uma das mãos. Moveu-a como se fosse dar um tapa forte no balcão, mas subitamente se deteve. Um homem parado próximo à fonte caminhou rapidamente em direção à recepção. Vestia terno preto e carregava uma maleta de couro, também preta. Amanda o reconheceu como hóspede que viera de Bestas. Estava no hotel há 2 dias e chamava-se Senhor Cozin. Era corpulento, de meia idade. A pele morena, como a do intrigante desconhecido, revelava que provavelmente nascera no Oriente Médio. Veio para perto do estranho, que estendeu a mão e deu-lhe um breve olhar. O senhor Cozin colocou a maleta sobre o balcão, abriu-a, tirou uma folha impressa com o logotipo da rede Oasis e o passou para Charles Arnold. O senhor pode notar que, para todos os efeitos, esse documento está assinado por Gebel Rafa. O estranho disse secamente. Espero que reconheça a assinatura. Charles Arnold começou a ficar intrigado. O que significa isso? Significa que a partir desse momento o senhor está dispensado de suas atividades como subgerente. Não trabalha mais aqui. Não tem mais nenhum envolvimento com a rede Oasis. É o que veremos. Charles Arnold vociferou. Eu vou chamar o gerente geral. Será em boa hora. A mente de Amanda não parava. Charles Arnold fizera seu cotidiano virar um inferno. Tinha forjado uma queixa contra ela. Hostilizara, a perseguira, caçoara e a menosprezara, enfurecendo-a além do que podia suportar. Agora poderia vingar-se. Apertou a tecla Enter como o subgerente lhe pedira há alguns minutos. Depois virou-se e fitou nos olhos, falando de maneira civilizada e cortês. Aqui estão os números, senhor. Para sua promoção, senhor. Sua loira tola e vulgar. Charles Arnold esbravejou como um cão acuado. Eu sinto muito por ser uma loira tola e vulgar, senhor. Ela disse, mostrando-se orgulhosa por aparentar perfeita calma. Nunca mais Charles Arnold a magoaria. Acabara de lhe dar o troco por tanta humilhação. Não passaria outras noites em claro tentando se recuperar das malvadezas que Charles lhe impusera. Virou-se lentamente em direção ao estranho e encarou. Ficou sem fala. Já vira o desejo nos olhos de outros homens, mas nunca com tal intensidade. Jamais lera uma mensagem semelhante à estampada com tanta convicção no rosto daquele estranho. Eu quero você. Leu em seus olhos. Eu terei você. E o que eu tenho, eu mantenho. Sentia-lhe a força do desejo, apesar de seus olhares terem se encontrado por breves momentos. Subitamente, a expressão dele mudou e o ardor deu lugar a algo impenetrável. Amanda sentiu o sangue gelar nas veias, os músculos enrijecerem. Apesar da expectativa, manteve a aparência tranquila. O estranho e o senhor Cozin ignoraram as palavras de Charles Arnold. O gerente geral chegou, vindo de uma porta localizada nos fundos da recepção. Parou perto do subgerente para lhe dar apoio. O que está acontecendo? Perguntou. Você contratou esse moço? Sim, eu o contratei, respondeu ele. Aqui está um comunicado oficial dispensando os serviços de ambos para a rede de Hotel Oasis. O senhor Cozin disse calmamente. Você não pode fazer isso, falou o outro gaguejando. Já foi feito, disse o estranho de maneira cortante. Mas o senhor não tem outras pessoas para ocupar a alta gerência? Precisa de nós. A senhora Buchanan tomará conta de tudo. O desconhecido fitou Amanda intensamente. Como é que sabe meu nome? Ela perguntou perplexa. Eu sei tudo. Ele respondeu sem modéstia. Ela procurou se acalmar. Sim, senhor, com certeza sabe. A senhorita Buchanan há uma carta para você. O estranho fez um gesto com a cabeça em direção à cozinha, que pegou um envelope de dentro da maleta. O coração de Amanda disparou. Então a reclamação forjada por Arnold alcançou o objetivo. Seus planos para o futuro estavam destruídos.
Notou o sorriso triunfante no rosto do ex-subgerente. Mesmo passando por uma situação desagradável, Charles conseguia sentir-se bem em ver outra pessoa em apuros. Obrigou-se a pegar a carta. Suas mãos tremeram. As palavras pareciam dançar sobre a folha. Procurou se concentrar ou jamais acabaria com aquela tortura. Por determinação de Shah Chirac, a senhorita Amanda Buchanan será a gerente-geral do Hotel Oasis em Fisa, iniciando suas atividades às 3 horas do dia. As mãos de Amanda voltaram a tremer. Olhou para o relógio. Eram exatamente 3 horas. Tudo fora planejado nos mínimos detalhes. O desconhecido nem se dera ao trabalho de perguntar-lhe se aceitaria a promoção. Cozin, acompanhe esses dois senhores até as suas salas para que possam retirar seus pertences. O estranho ordenou. Amanda observou os dois homens saírem, mal acreditando no que estava ocorrendo. Você tem 2 minutos para reorganizar suas ideias, prosseguiu ele, encarando-a. Seus olhos negros brilharam de maneira indecifrável. Então me acompanhará até a suíte presidencial. Sim, senhor. Amanda precisava pensar rapidamente. Alguém teria de tomar conta da recepção. Cuidaria do restante depois. Discou para a secretária. Por favor, fique na recepção. Pediu. O homem à sua frente analisava o que fazia, o semblante inexorável. A secretária se opôs à ordem. Isso não faz parte das minhas funções. Se não estiver aqui em 1 minuto, não terá nenhuma função nesse hotel. O senhor Arnold disse. O senhor Arnold foi despedido. Amanda colocou o fone no gancho. Ligou então para a seção de limpeza. Solicitou que preparassem a suíte presidencial. Ordenou que um garçom jovem e gentil fosse até a recepção caso a secretária não comparecesse. Havia mais uma coisa a fazer. Precisava saber o nome do homem à sua frente e descobrir seu grau de proximidade com Shah Chirac. Sentou-se em frente ao computador. Que nome eu devo colocar em sua reserva, senhor? A pergunta parecia casual. Ordens superiores. Foi a resposta lacônica. Amanda poderia insistir, mas não queria irritá-lo. Certo, senhor, sem problemas. O primeiro nome será ordens e o segundo superiores. Digitou as palavras enquanto observava-lhe furtivamente a reação. Uma curva suave nos lábios indicava que o homem misterioso tinha achado graça em sua brincadeira. Sua reserva está feita, senhor. Eu estou pronta para acompanhá-lo até a suíte residencial. Ele olhou para o relógio de pulso. Muito bem, senhorita. Tem 10 segundos de descanso. Bom, nesse caso eu usarei o tempo para dar uma olhada na correspondência que chegará essa tarde. E rapidamente organizou as cartas espalhadas ao lado do computador. Colocou-as no fundo da caixa registradora. Estariam seguras até que pudesse voltar para pegá-las. Seu tempo acabou. Não havia rigor ou exigência naquela voz. Amanda sabia que ele estava satisfeito com seu desempenho. Até quando duraria aquela aprovação? Tem alguma bagagem? Não. Muito bem, senhor Ordens. Provocou. Será um prazer acompanhá-lo até a suíte. Ele a fitou, decidido a ignorar a provocação. Espero que seja mesmo um prazer, senhorita Buchanan. Um grande prazer. Ela o encarou, todos os sentidos em alerta. Tinha quase certeza de que o prazer que o senhor Ordens tinha em mente era muito diferente daquele a que se referia. Capítulo 4. Ele marcou o encontro para as 9 horas. Amanda permaneceu em seu quarto, usufruindo de alguns momentos de paz antes de enfrentar o homem da suíte presidencial. Sentia-se nervosa, ansiosa. Tantas coisas dependiam do que aconteceria nas próximas horas que temia cometer algum erro e levar tudo a perder. Mas o estranho parecia sensato. Em nenhum momento agira de forma inapropriada e até procurara facilitar-lhe as coisas. Sabia que Amanda teria muitas tarefas novas no cargo de gerente geral e resolvera dar-lhe algum tempo antes de falar nos planos de trabalho. 9 horas era mais do que conveniente para ela. Tivera 6 horas para lidar com os problemas decorrentes da brusca mudança na administração do hotel. Conversara rapidamente com as gerências para informá-la sobre a sua promoção. Só não podia ignorar que a determinação de horários por parte de ordens superiores era um sinal explícito de que seu tempo agora pertencia a ele. Sinceramente, duvidava que o estranho quisesse apenas falar de negócios. Ainda se lembrava do brilho de desejo que vira em seus olhos e precisava reconhecer, também se sentira fascinada. Por isso, procurara ser precavida e decidira tomar algumas iniciativas para distraí-lo. O único problema era que nunca encontrara um homem como aquele, viril, perturbador. Suspirou, resolvida a afastar tais pensamentos. Se cedesse à tentação, estaria à mercê da força dele. Sacudiu a cabeça, tentando recobrar a serenidade.
Era muito perigoso envolver-se emocionalmente com aquele desconhecido. Embora se sentisse tentada a imaginar como seria a experiência, sabia que isso significaria ceder-lhe o controle da situação, e essa era a última coisa que queria. Havia tomado suas decisões. Não permitiria que nada lhe atrapalhasse os planos. Não sonhara conquistar o poder de uma maneira tão rápida. Precisava utilizá-lo bem enquanto as circunstâncias lhe fossem favoráveis. Tinha um plano tão audacioso que seu coração disparava toda vez que pensava nisso. Uma vez iniciado, não haveria como interrompê-lo ou voltar atrás. Suas atitudes seriam irreversíveis. Antes de mais nada, porém, precisava enfrentar aquele homem. Olhou para o relógio de pulso. Estava na hora, e a pontualidade era fundamental. Assim, deixou o quarto e caminhou em direção aos elevadores com passos incertos. Respirou fundo para tentar se controlar. Passaria apenas 1 hora com ele. Teria de estar completamente alerta por 60 minutos somente. Continuou tentando respirar com calma enquanto o elevador subia. Suas pernas pareceram mais obedientes no breve caminho até a suíte presidencial. Eram exatamente 9 horas quando bateu de leve à porta, que se abriu de imediato. Boa noite, ela disse ao mordomo. Eu já estava de saída, senhorita Buchanan. Eu vim servir o champanhe. Obrigada, respondeu ela constrangida. O mordomo, obviamente, tirara conclusões erradas. Amanda teve certeza de que o senhor Ordens Superiores queria vê-la sós, para levar avante o que havia planejado para aquela noite. Viu o mordomo encostar-se à parede para deixá-la passar, antes de sair silenciosamente. Ela se deu conta de que o quarto estava na penumbra. Champanhe, luzes suaves, sinal de perigo. Felizmente, a suíte presidencial era muito grande. Havia espaço suficiente para manter-se a uma distância segura daquele homem. Além do mais, ele não forçaria nada. Esperaria pacientemente, saboreando tudo o que planejara para a ocasião. Passo a passo, sem pressa nem agressividade. Amanda sentiu um arrepio de expectativa e procurou desesperadamente se controlar. Não aconteceria nada que não quisesse. Determinada a se proteger da ameaçadora influência do desconhecido, caminhou para a sala de estar. Manteve as costas eretas, o queixo erguido e um sorriso formal. Sentiu-se um tanto tola ao ver que ele não estava ali para recebê-la. Havia um abajur aceso em cada mesinha que ladeava o belo sofá de couro branco. Sobre uma delas, um balde de prata continha gelo e a garrafa de champanhe. A rolha havia sido retirada e o líquido brilhante servido em 2 taças de cristal. Amanda cerrou os punhos. Que faria se ele estivesse pensando em aparecer em trajes mais confortáveis? As estrelas estão com um brilho especial essa noite. Amanda quase deu um pulo. A voz daquele homem tinha magnetismo suficiente para fazê-lo olhar na direção da figura forte, parada no extremo oposto da sala, envolta em sombras. Logo teve consciência da posição desfavorável em que se encontrava. Por estar em um local mais iluminado, fora observada sem o saber. Ordens superiores devia ter percebido que ela ainda usava roupa de trabalho. Provavelmente, lera seus gestos nervosos e já escolhera a melhor forma de conduzir a situação. Sentiu-se em franca desvantagem. É um bom presságio. Ele prosseguiu suavemente. Eu gosto de olhar as estrelas. Gosta? Eu sinto muito prazer. Amanda começou na débil intenção de disfarçar o embaraço, mas desejou ter ficado calada. Prazer não era uma palavra recomendável naquela situação. Quer dizer, é sem dúvida de uma beleza magnífica. Corrigiu-se, tentando manter o clima impessoal. Ele saiu das sombras e caminhou em sua direção de maneira descontraída. Amanda sentiu-se aliviada ao constatar que ele estava vestido, embora houvesse trocado de roupa. Usava preto, cor fácil de passar despercebido nas sombras. Então ela notou o tecido e percebeu que o estranho escolhera aquelas peças por pura sensualidade. Era um convite ao toque. Ele parou perto da mesinha onde estavam os copos. Tomei a liberdade de pedir champanhe para comemorar sua promoção, disse com um sorriso sedutor. Você partilharia essa garrafa comigo? Ele, sozinho, já a deixava embriagada. Que homem fascinante! Não podia correr o risco de perder um pouco o controle que ainda tinha sobre si mesmo. Não poderia abaixar as defesas e ficar à mercê do poder que emanava dele. Não, eu não bebo quando estou trabalhando, respondeu Amanda. E eu não bebo nunca. Ele completou com vagar. De qualquer forma, senhorita Buchanan, vivemos em épocas de constantes mudanças. Pegou as 2 taças e aproximou-se, fazendo-a sentir-se extremamente vulnerável.
Algo primitivo vinha do misterioso estranho. Um quê de bárbaro, caçador, conquistador. Novamente, Amanda pressentiu o perigo. Aquele homem era tão vibrante, tão intensamente vivo. Parecia viver de desafios como se os desafios fossem sua água e alimento, a verdadeira essência da vida. Vamos nos dar o direito de quebrar nossas próprias regras? Ele propôs, os olhos fixos nos dela. Amanda precisava falar, manter uma conversa qualquer. Somente palavras poderiam deter a imensa força que a deixava tão fragilizada. Era a única maneira de mantê-lo distante. Não estaríamos confundindo as coisas? O senhor parece apreciar sua autoridade, senhor, ordens superiores. As coisas podem voltar a ser como eram se houver força de vontade para isso. Bom, de qualquer forma, eu não gostaria de mudar nada. Eu prefiro manter a minha promoção a perdê-la por um copo de champanhe. Uma das sobrancelhas negras se arqueou. Certamente você diz coisas fora do comum. Confesso que eu fiquei surpresa por ter sido escolhida para um cargo de gerente geral. Isso também é fora do comum. Pode chamar de impulso. Como uma carta de Jebel Rafa previamente assinada? Shashirak pensa em todas as suas contingências. Foi impulso seu ou de Shashirak? Ele sorriu como se estivesse diante de uma secreta ironia. Todas as possibilidades foram analisadas, você não precisa saber nada além disso. O que Shashirak conhece a meu respeito? Tudo e nada. Poderia parar de falar de forma tão enigmática e ser mais direto? Ele riu, mantendo o controle da situação. Sim e não, respondeu. Amanda deu-se conta de que o homem brincava, provocava, incitava a falar mais, mas estava terminantemente decidida a não aceitar provocações, a não permitir que zombasse dela. Uma resposta admirável. Falou ironicamente. Responde a todas as minhas perguntas. Ele não esperava aquele comentário. Fitou-a novamente, passando os olhos com vagar por todo o seu corpo. Então, virou-se para colocar as taças sobre a mesa, aparentemente sem vontade de beber desacompanhado. Eu acredito no que eu vejo e sinto. Acredito em mim mesmo, senhorita Butianã, disse baixinho. A luz do abajur formava desenhos no queixo e no contorno dos maxilares do rosto másculo. Amanda não pôde deixar de notar que ele tinha um perfil clássico, nobre, imortal. Viu levantar a cabeça e a ilusão se perdeu na fornalha dos olhos escuros. O desejo a envolveu e algo dentro dela fez sentir-se desesperadamente fora de controle. Com a mesma profundidade e convicção que você acredita em si mesma e naquilo que vê e sente. Completou com suavidade. Como aquele homem poderia saber disso? Será que conseguia ler sua mente, seu coração? O senhor faz julgamentos precipitados, senhor ordens superiores. As mãos dele estavam livres, livres para tocar, e, se a tocassem, bem, a pele de Amanda suplicava por um toque. Nunca experimentara uma reação tão intensa à proximidade de um homem, e sequer sabia quem ele era. Se ao menos dissesse como se chamava. Apenas um olhar revela muito de uma pessoa. Você foi descrita como uma loira deslumbrante. Isso sugere certas conclusões. Nenhuma delas se mostrou verdadeira, entretanto. Como me julga? Perguntou, a curiosidade dando lugar à cautela. Para você, os objetivos são mais importantes do que a vaidade. Não tem intenção de explorar a atração que desperta nos homens. É sensual, cabelos longos, lindos, levemente ondulados. São qualidades carismáticas. Não se interessa em ir ao cabeleireiro com frequência, mas seu penteado é elegante. Eu posso concluir que é uma pessoa sem artifícios nem fingimentos. Olhar direto, franco, praticidade, eficiência. Seus anseios são muito mais importantes do que chamar a atenção dos homens. Uma qualidade admirável. Amanda estava abismada com a quantidade de verdades que ele havia enumerado. De fato, já não se importava em chamar a atenção de ninguém. Após diversas desilusões, concluíra que, se o homem certo tivesse de surgir em sua vida, seria de forma natural. Encontrar o amor de seus sonhos não a preocupava, portanto. Tinha outros planos importantes a empreender e não estava disposta a deixar o senhor ordens superiores ou quem quer que fosse atrapalhar seu caminho. O senhor gostaria de ser cabeleireiro, senhor ordens superiores? Zombou, na tentativa de recuperar a lucidez. Talvez, já que gosta de observar cabelos bonitos. Eu posso assegurar-lhe que nenhum é tão belo quanto o seu. Respondeu ele, obrigando a baixar os olhos desconcertada. A harmonia das mechas de seus olhos é perfeita, olhos mais brilhantes do que estrelas, cabelos suaves caindo displicentemente sobre os seios.
Os olhos dele acompanharam cada palavra e Amanda conteve a respiração com receio de demonstrar o nervosismo. Sentia-se arder. Aquelas palavras pareceram tocá-la, fazê-la sentir os dedos longos passeando por sua pele e acariciando seus seios. Uma sensação tão real que custou a dissipar-se, embora estivesse usando toda a força de vontade que ainda lhe restava. Sentia-se grata pela proteção que o uniforme de trabalho lhe dava. O tecido era grosso o suficiente para não deixar transparecer o efeito que as palavras daquele homem tinham sobre ela. O senhor está me julgando por minha aparência, senhor Ordens Superiores, disse, na débil tentativa de retomar o controle da situação. Os olhos dele brilharam. Salomé usou 7 véus para seduzir o rei. Você precisaria de apenas um. Eu não sou dançarina. Ele simplesmente ignorou a resposta. Um véu lançando sombras azuladas, verdes, prateadas, translúcidas, para combinar com seus olhos. Meus olhos são castanhos, mas eu vejo todo um arco-íris neles. São como cristal, refletem facetas, intrigam pelo mistério que escondem. Amanda instintivamente baixou as pálpebras com medo de que seus olhos revelassem demais. Não se deu conta, porém, de quanto a atitude fora provocativa. Sim, a força da mente é poderosa. Ele disse com evidente satisfação, caminhando na direção dela. Mas essa mente pertence a um corpo de mulher, um corpo que possa curvar a minha vontade. Amanda se encolheu para evitar que o desconhecido a tocasse. Estava tensa, os nervos doloridos, o corpo contraído pelo medo. Ele parou bem perto. Não deve ter receio, senhorita Buchanan. Amanda não tinha certeza disso. Podia sentir a força daquele homem drenando-lhe a energia. Eu tenho liberdade para delegar poder às pessoas certas. Quais critérios ele usaria para eleger as pessoas certas? O pai de Amanda não fora considerado por Shah Shirak a pessoa certa. Ao desobedecer às ordens do sheik, sua grande descoberta passou a ser desacreditada no mundo todo. Compare-se a mim. Ele convidou. Você é menor, mais frágil. As mulheres foram feitas para os homens, precisam da proteção e da força masculina. Mas que ideia ultrapassada! Amanda protestou. Totalmente inadequada para os nossos tempos. Trata-se da realidade. Nunca subestime a força física de um homem e o prazer que pode lhe proporcionar, senhorita Buchanan. Por que acha necessário me dizer que eu já sei? Perguntou ela, visivelmente perturbada. Porque nega o que é evidente. Eu sei o que está sentindo. Os olhos pretos contemplavam-na com uma intensidade insuportável. Eu sinto a mesma coisa. Eu acho que nós dois sempre vamos sentir. Como pode ter tanta certeza? Acontece que eu nunca senti isso. Ele murmurou. Novamente, seus olhos se encontraram. Amanda lutando contra os sentimentos inquietantes. Estava certa de uma coisa. Caso se submetesse a ele, nunca mais seria a mesma. Aquele homem iria dominá-la. Subitamente, ele deu uma sonora gargalhada. É uma piada, não acha? Um homem da minha idade, experiência, ser atraído por você? Deve haver um motivo para isso, senhorita Buchanan. Nós nos conhecemos porque esse era o nosso destino. Amanda achou que fosse desmaiar. Viu caminhar em direção à janela e dar-lhe as costas. Sentia-se atordoada. Queria sentar-se na poltrona mais próxima e somente a férrea determinação a não dar sinais de fraqueza a fez manter-se onde estava. Estava confusa. Não conseguia entender o homem à sua frente. Nunca alguém chegara tão perto dela quanto esse quase desconhecido. Quantos anos você tem? Ele não respondeu de imediato. Continuou contemplando a noite estrelada. Às vezes eu me sinto mais velho do que as estrelas. Virou-se lentamente e a encarou. Então, você é jovem e velho ao mesmo tempo. Bem, eu acho que está certa. Ambos sabiam que uma aproximação traria problemas. Amanda não podia negar, entretanto, o prazer que sentia ao ver o desejo brilhar nos olhos negros. Era uma atração que ele não conseguia dominar, mais forte do que a sua vontade. Eu ouvi outros homens em minha vida. Ele pareceu desconcertado. Ninguém que não possa ser esquecido, eu suponho. Eu não sou mais virgem. Que original, nem eu. Você está mudando de assunto, protestou Amanda, e as faces rubras por estar sendo tão direta. Acho que estou evitando considerar que você poderia ser apenas mais um amor em minha vida? Sim. Ele riu. Eu penso em todas as possibilidades, mas só me concentro nas mais prováveis. É melhor assim. Revelou, chegando mais perto. Tudo que realmente vale a pena tem um preço. Devo convencê-la a se submeter à minha vontade e você fará tudo para que eu me submeta aos seus desejos. Uma competição muito interessante, não acha? Quem ganhará, senhorita Buchanan?
Pela primeira vez ele a tocou. Seus dedos ergueram o queixo de Amanda com suave precisão. Trazia nos olhos uma sensualidade velada, a mesma força primitiva que a fizera estremecer momentos atrás. Mas o que mais a intimidou foi a firmeza com que propôs que competissem. Meu Deus, como vencer esse homem? Ela se perguntou. Quem ganhará? Ele repetiu num murmúrio que percorreu o corpo feminino como um raio. Apesar de perturbada, ela conseguiu forças para dar um passo para trás e encará-la a uma distância mais segura. Eu tomei a liberdade de solicitar uma ceia maravilhosa, senhor Ordens Superiores. Sua voz soou distante, bem mais fraca do que o habitual, mas suficiente para mudar o rumo da conversa. As mais deliciosas iguarias do hotel lhe serão servidas. Após a ceia, haverá a apresentação da melhor dançarina de Pisa. Acredito que ela utilize véus. Se me dá licença, eu vou me certificar de que sua noite seja perfeita e memorável. Amanda notou que os olhos do homem à sua frente se estreitaram em sinal de espanto. Não era admiração, era respeito. Sentiu o sabor de tê-lo surpreendido. Ele não esperava tal reação. Agora pedia aos céus que também não conseguisse antecipar seu próximo movimento. Quanto gentileza da sua parte, disse o estranho por fim. Eu agradeço a sua presença, senhorita Buchanan. Certamente não nos faltarão oportunidades para conversar. Amanda preparou-se para sair da suíte, sentindo o coração pulsar acelerado. Afinal, era sua primeira vitória contra aquele homem. Foi quando ouviu-lhe a voz soar baixa, quase no murmúrio. A filha é bem mais imponente que o pai. Amanda não conseguiu evitar o impulso de se voltar e ver-lhe o olhar triunfante. Então o desconhecido sabia quem ela era. Boa noite, senhor Ordens Superiores. Falou escondendo a surpresa, e rapidamente se retirou, temendo que ele lhe notasse o medo. O pai de Amanda morrera na miséria e ela haveria de vingá-lo. O homem que estava na suíte presidencial não sabia, mas abriria-lhe as portas de Chábia, abriria-lhe caminho rumo a Xaxirac, e iria surpreender-se ao ver quem ganharia aquela competição. Capítulo 5. Se fosse um galope a cavalo, um de nós teria perdido as rédeas, disse Chirac, tamborilando os dedos no braço da poltrona. Certamente, Cozin concordou. Eu perdi as rédeas? Sábio, prudente, Cozin acrescentou. Não fazia a menor ideia daquilo que Chirac se referia, mas, como sempre, estava pronto a elogiá-lo. 2 detalhes foram esquecidos na operação do Hotel Fis Oasis. O assistente sabia o que essas palavras significavam. Novidades e alarmantes. Até o momento não conhecera nenhuma operação na qual algum detalhe tivesse sido esquecido. Não entendia o que Chirac queria dizer, já que o relatório para Gebel Rafa dizia que o plano foi um sucesso. O que saíra errado, afinal? Eu tenho pensado em cada detalhe. Os dedos de Chirac pararam de tamborilar. Então há um problema? Comentou Cozin apreensivo. Meu caro, onde você procuraria uma joia de valor inestimável? Chirac sempre fazia perguntas difíceis, um problema sério para Cozin. Ele encolheu os ombros. Talvez nas montanhas? Começou a sugerir com cautela. Não seja tolo, interrompeu Sheik, nos olhos um brilho estranho. Você só acha joias dessa qualidade em latas de lixo. Cozin não entendeu o significado da revelação, mas devia ser verdadeira, já que Chirac a fizera. E o chefe sabia de tudo? O assistente começou a planejar o que faria no dia seguinte. Mandaria que lhe trouxessem todas as latas do lixo de Chábia e passaria as horas vagas procurando joias valiosas. Capítulo 6. Amanda revirou a lata de lixo da recepção até encontrar algo valioso. Tudo que teve de fazer foi localizar o papel com o falcão impresso, o símbolo do Sheik de Chábia. Leu mais uma vez. Por ordem de Chirac, o portador desse está autorizado a usufruir de qualquer serviço em estabelecimentos de minha propriedade ou em meu país. Era tudo o que precisava para colocar seu plano em ação. O visto para Chábia na Embaixada de Bégios foi providenciado em poucos minutos. Deram-lhe inclusive uma passagem na primeira classe para Al-Kabab, a capital do reino. Ao chegar ao destino, ela passou livremente pela alfândega, como se fosse uma rainha. Ficou um pouco atordoada sem saber que direção tomar e passeou os olhos pelo amplo saguão em busca de um guia que falasse inglês. Foi quando alguém se aproximou. O rapaz se chamava Moca e imediatamente a cativou. Explicou-lhe que ele era guia há muitos anos e que fez Amanda sorrir. Não teria mais de 18, mas os olhos límpidos, inocentes, a vitalidade e algo mais que ela não pôde decifrar fizeram-na tomar uma decisão rápida, confiar. Eu preciso de ajuda, disse.
Ninguém estaria mais disposto a ajudá-lo do que eu. Ele respondeu com fervor. Amanda, então, mostrou-lhe o papel do sheik. Moca regalou os olhos ao ler. Depois passou a tratá-la como um quê de reverência. Ela percebeu que se tornara a mais importante cliente que o rapaz já tivera. Amanda pensou que precisaria de um caminhão. Moca optou por 3 caminhões, 19 caminhonetes e um guia para ajudá-la a enfrentar o deserto. Ela também imaginou que fosse necessitar de algum equipamento. 7 veículos estavam equipados com dinamite e outros explosivos, o suficiente para abrir um buraco considerável em uma montanha. Quanto isso custará? Amanda perguntou cautelosamente. Não se preocupe, Moca lhe assegurou. Ele tinha uma família de tamanho impressionante. Não importava o que Amanda pedisse, o jovem tinha um primo, um irmão ou um tio para ajudá-la. Falou também sobre a importância de um bom guarda-costas. Olhou para ela da cabeça aos pés e então acrescentou: Você, na verdade, precisará de 2 ou 3 homens, declarou. Talvez 4. O número chegou a 15, tal a equipe familiar de que Moca dispunha. Ele se justificou, dizendo de maneira sigilosa que não estava fazendo nada além do que Shashirak gostaria que fizesse. Parecia ter o misterioso poder de ler a mente do sheik. Amanda tinha de pôr um basta naquela situação. Sua viagem secreta às Montanhas Atlas estava tomando proporções absurdas. Quem está financiando tudo isso? Perguntou, temendo a resposta. Simples. Moca explicou calmamente. Eu fiz uma solicitação ao palácio. Amanda ficou aborrecida e preocupada. Tantos pedidos ao palácio chamariam a atenção de Chirac. Tentou controlar o pânico. Precisava obter evidências do achado geológico do pai a qualquer preço. Honraria a memória paterna e revelaria ao mundo as maravilhas da sua descoberta. Sabia, porém, estar deixando uma trilha que certamente seria seguida pelo homem que deixara na suíte presidencial em Fisa. Havia tomado o último voo para Bejos, e isso a colocava ao menos 12 horas à frente dele, uma vez que só haveria outro avião para lá no dia seguinte. Se as diversões que planejara o tivessem agradado, o estranho poderia não ter notado que ela se ausentara. 2 dias se passaram desde então. Ordens superiores provavelmente já descobrira que Amanda usara da autoridade que lhe pertencia. Não sabia se ele confessaria a Shashiraki o que ocorrera ou se tentaria encontrá-la antes. Acreditava na segunda hipótese. O estranho dissera que costumava fazer as próprias regras, e ela não duvidava disso. A força da personalidade daquele homem ainda a perturbava, assim como o desafio que lhe lançara. A conversa na suíte presidencial fora mais intensa do que uma simples disputa de vontades. Desde então, e apesar da viagem às pressas, as palavras ditas na ocasião ecoavam na mente de Amanda, exigindo respostas. Há muito não pensava em si mesma como mulher e esquecera a importância da presença de um homem em sua vida. Estaria contrariando a natureza ao reprimir necessidades físicas, básicas para todo mundo? Talvez estivesse evitando algo maravilhoso. A maneira como ele a tocara, o modo como a perturbara, mesclando sentimentos em um turbilhão de desejo e medo, desvario e lucidez. Não era apenas o calor em Alcababe que a mantinha acordada à noite, mas também a reviravolta que acontecera em sua vida. Teria sido fácil mergulhar em um romance perigoso e emocionante, mas ela sabia que levaria anos para esquecer os resquícios da aventura. Seria muito cautelosa? Talvez, mas agora de nada adiantava pensar nisso. Quem sabe um dia tivesse outra chance. O senhor Ordens Superiores teria muito trabalho para encontrá-la em Alcababe. A seu pedido, Moca lhe providenciara um apartamento. Se ele pensava em procurar seu nome em registros de hotéis ou perguntar a esmo por alguém com as suas características, teria um bocado de trabalho. Em vão. A quantidade descomunal de compras que fazia não passaria despercebida ao palácio por muito tempo. Shashirak exigiria saber quem usava seu nome e autoridade para comprar tantas coisas. Amanda sorriu ao imaginar a fúria do sheik ao descobrir que a responsável pelos gastos era a filha de Patrick Buchanan. Ela teria enfim a oportunidade de pedir que ele ressarcisse o prejuízo causado à imagem do pai, mas somente depois que tivesse as provas do que necessitava. Precisava sair logo de Alcababe. Quanto mais permanecesse na capital, maiores seriam as chances de ser encontrada pelo homem que a perseguia. Ele sabia de quem era a filha, e suas compras deixavam óbvias suas intenções. Eram todas referentes à exploração geológica. O desconhecido seria bem capaz de somar as pistas e chegar ao apartamento alugado por ela. O perigo se concretizou na tarde seguinte. Várias perguntas têm sido feitas sobre alguém com a sua aparência. Moca lhe informou com gravidade. Por quem?
Por Charles Arnold, Amanda ficou perplexa. Quem? Como? Isso a preocupa? Um pouco, disfarçou. Não fazia o menor sentido. Charles Arnold não tinha nenhum motivo para persegui-la. A atração que sentia por ela não era forte a esse ponto. Será que o senhor Ordens Superiores estava usando o nome de Charles para confundi-la? Os guarda-costas irão protegê-la. Moca disse com satisfação. Vamos fazer com que esse homem se arrependa de ter nascido e nunca mais volte a incomodar alguém. Não, não, não. Amanda protestou rispidamente. Está indo longe demais. Isso apenas significa que devemos deixar Alcababa imediatamente. Mas nem tudo está pronto para a partida. Então faça com que esteja. Vamos partir amanhã, às 3 horas da madrugada. Mas todos estarão dormindo. É por isso mesmo que vamos sair nesse horário. Quem estiver com muito sono não precisará ir. Moca demonstrou desaprovação, mas fez o que foi mandado. Saíram da cidade com apenas 1 hora e meia de atraso. Ninguém estivera com tanto sono que não aceitasse partir. O jovem seguia ao lado de Amanda. Seus incontáveis primos, irmãos, tios e outros parentes os acompanhavam de perto. Se fosse necessário, seriam motoristas habilidosos, engenheiros, exímios conhecedores de explosivos, especialistas em acampamento ou em qualquer outra atividade exigida para uma perfeita incursão nas Montanhas Atlas. Amanda não conseguia imaginar o que faziam para viver, nem se permitia pensar na quantidade de mentiras que ouvira de Moca. Precisava seguir adiante a qualquer preço, pela honra do amado pai e pela própria honra. As esposas acompanhavam os homens. Para cozinhar, Moca explicara. O pagamento, claro, também fora solicitado ao palácio. O guia se deliciava em lidar com ricos pela primeira vez na vida. Acreditava ter encontrado a mina de ouro com que tanto sonhara e ajudava a família a usufruir dela até a última gota. Todas as noites agradecia a Alá pela sorte. O palácio era tão bom quanto uma máquina de fazer dinheiro. Amanda olhou para ele com curiosidade enquanto começavam a longa jornada rumo ao local indicado por seu pai no mapa. Quantos anos você tem, Moca? 17, quase 18. Como consegue que membros mais velhos da sua família acatem suas ordens sem questioná-lo? A sobrancelha do moço se arqueou. Os volumosos cabelos pretos e crespos e os olhos escuros o faziam parecer uma criança preciosa e precoce. Todos concordam que eu sou o mais inteligente da família. Gabou-se. Sempre esperam muito de mim e agora estou provando meu valor. Já não sou mais um menino. Sou o homem que busca dinheiro para o sustento da família. Mesmo quando era menino, trazia mais dinheiro para casa do que os outros, e isso me faz ser respeitado. Acontecia no mundo todo. Amanda refletiu. Conseguia respeito quem obtinha mais dinheiro. Ela, por seu turno, preferiu o respeito que vira nos olhos negros de um certo homem, que a admirara por aquilo que era. Suspirando, perguntou-se por que não parava de pensar nele. Aquele estranho tirava-lhe a paz de espírito, reduzia sua capacidade de raciocínio a pó. Acabava, inclusive, com o senso de dever que a conduzira à posição de gerente-geral de um hotel de primeira classe. Procurou se concentrar na paisagem que vislumbrava da janela. Seu pai passara por aquele caminho anos antes, fora até os altos platôs, e era para lá que se dirigiam. As montanhas Atlas se estendiam ao norte de Marrocos, Algéria e Tunísia, mas em Chábia as formações geológicas eram especialmente ricas em minérios. Amanda imaginava o entusiasmo do pai ao ter a chance de realizar pesquisas naquela região. Com a sua inteligência, conhecimentos e perseverança, teria alcançado o ápice da carreira. Chegara bem perto disso ao encontrar as cavernas de cristais, mas Shah Shirak voltara-se contra ele, despedaçara sua vida, escondera a descoberta para que não constasse em mapa algum. De uma forma ou de outra, Amanda estava disposta a reparar essa injustiça. Ainda pensava nisso quando viu homens a cavalo movendo-se rapidamente para bloquear a rodovia à frente do seu trajeto. Vestiam preto da cabeça aos pés. Estavam encapuzados e um tecido lhes cobria a face. Eram de uma imponência impressionante. Problemas? Perguntou a Moca. Ele encolheu os ombros. São membros do Shugá, a tribo que habita essa região. Fazem parte da tropa pessoal de Rebel Rafa. Não se preocupe, temos a permissão do Sheik para passar. Amanda esperava que desse certo. O papel funcionara até então. Mesmo assim, a simples menção ao nome de Jebel Rafa a deixara em pânico. Ele era o braço direito de Shah Shirak. E se as tropas tivessem recebido ordens para interceptar o comboio e escoltá-los de volta ao Khabab? O caminhão freou ruidosamente. Durante instantes, ninguém se moveu. Finalmente, os cavaleiros se afastaram para dar passagem ao homem que montava no magnífico cavalo árabe branco.
Parecia majestoso e intimidador em sua roupa negra. Seria o chefe da tribo ou Jebel Rafa em pessoa? Outro homem a cavalo seguia, mantendo-se bem próximo ao líder. Moca parecia não estar preocupado. Acenou da cabine, alegre como sempre, e esperou ao lado do caminhão para cumprimentar os dois. O homem que montava o cavalo branco não desmontou nem deu atenção ao cumprimento do jovem. Já o segundo cavaleiro apeou e conversou com Moca em árabe. O rapaz distanciou-se dele e foi falar com Amanda, ainda sentada no banco do passageiro. Ela segurava o papel com a assinatura do sheik nas mãos trêmulas, pronta a passá-lo a Moca, mas ele não o pediu. Estamos sendo honrados com um guia para nos levar às montanhas. Ele cavalgará ao nosso lado, informou. Mas não precisamos de um guia. Amanda protestou. Eu tenho mapas do local onde eu quero ir. Não temos escolha, é uma questão de honra. Eles se sentirão insultados se recusarmos. E não é nada sábio insultar o Sugar. O guia seguirá ao nosso lado. Amanda aqueceu, tentando se conformar com os costumes do país. Muito bem, então vamos partir. Ouviu um farfalhar, virou a cabeça e encontrou os olhos do guia Berber, que já se ajeitava ao seu lado. Instintivamente encolheu-se para evitar contato físico. Não que ele lhe parecesse agressivo, mas sentiu uma espécie de força sobrenatural emanando do guia, e isso lhe acontecera apenas uma vez, muito recentemente a propósito. Estava extremamente tensa, mas procurava manter a calma. Um guia era apenas um guia. Por mais que tentasse tranquilizar-se, sabia que a sua inquietação era natural. Simplesmente não estava acostumada à proximidade de um estranho enorme, o rosto coberto por uma máscara. Uma estrangeira vestindo jeans e camiseta devia tê-lo deixado constrangido. Estavam muito distantes das influências civilizadas da capital. Os Berber nasciam e viviam nas montanhas. Moca tomou o assento do motorista e fechou a porta. Amanda procurou se habituar ao desconforto, olhando fixamente para frente. Observou perplexa o Berber que conversava com Moca conduzir o garanhão branco sem cavaleiro. Teve um pressentimento absurdo. Quem era o homem ao seu lado? Por que o líder da tropa de choque de Jebel Rafa designara a si próprio como guia? Como um guia poderia dar informações sobre o lugar para onde ela desejava ir se não sabia aonde estavam indo? A situação só fazia sentido se ele tivesse um propósito maior do que somente guiá-la. Amanda não revelara a ninguém onde exatamente planejava ir. Dera a Moca apenas uma ideia do local. Viajavam em completo silêncio. O comboio seguia na mesma velocidade. Se Amanda estivesse certa, chegariam ao primeiro sítio em 1 hora. Procurou agir com naturalidade ao esconder o papel com a assinatura de Shashirak, enquanto abria o mapa da região. Qualquer desvio na rota marcada pelo pai e teria problemas em reencontrá-la. Capítulo 7. Seguiram viagem sem maiores problemas. Logo chegaram a uma vila de produtores de vinho denominada Tirhan, no Vale Ozemi. O guia apontou para uma bifurcação na rodovia. O que ele quer? Amanda perguntou cansada. Viajavam haviam 12 horas e cada centímetro do seu corpo doía. O objetivo era chegar a Tirhan. Ela, porém, tinha vontade de desistir. Por hora, claro. Devemos ir para onde o guia indica. Moca respondeu com resignação enquanto tomava o caminho afastando-se da vila. Amanda gostaria de ter discutido o assunto, mas deu um breve olhar ao estranho e achou melhor ficar calada. Os moradores da vila ficaram desapontados. Comentou em franca reprovação a atitude autocrática do homem ao seu lado. Sim, disse o rapaz, mas não se voltou. O guia era um enigma perturbador. Seria surdo-mudo? Nada disseram enquanto Amanda e Moca conversavam. Quanto mais ela tentava ignorar o líder Berber, mais sentia sua presença, mais aguardava seu próximo movimento e a palavra que poderia confirmar seu maior temor. Esperava que o jovem estivesse certo, que a mudança do trajeto houvesse sido insignificante e que em breve pudessem dar por encerrado o trajeto do dia. Passaram por uma floresta de magníficos cedros. Moca explicou que essas árvores foram outrora abundantes na região, antes da chegada da civilização. Avistaram uma clareira ao lado de um riacho. Lá havia uma grande tenda ornamentada, cercada por outro grupo de berberes calados e imóveis. O guia deu um tapinha nas costas do jovem e apontou para o local onde deveriam ser estacionados os caminhões, a cerca de 50 metros da tenda, longe da clareira. Alguns dos berberes indicaram ao restante do comboio onde parar. Amanda teve a nítida sensação de já haver presenciado um trabalho com aquela precisão cronométrica.
Quem, pensava aflita, estaria na tenda? O enigmático guia Berber encarou-a pela primeira vez. Suas feições continuavam escondidas. Ela, porém, tinha a nítida sensação de conhecer aqueles olhos negros e brilhantes, transbordantes de energia e luz. Viu-o mover a mão, indicando-lhe que deveria descer do caminhão. Eu estou bem aqui, ela disse, esperando que o estranho entendesse o idioma inglês. O guia encolheu os ombros, virou-se para o outro lado da cabine e saiu pela porta do motorista, gentilmente mantida aberta por Moca. Sem outros gestos ou sons, caminhou em direção à tenda, o manto esvoaçante tornando sua figura ainda mais alta e imperiosa. Os passos largos rapidamente percorreram a pequena distância até a entrada, onde ele parou diante de dois homens que pareciam montar guarda. Fez alguns gestos com a cabeça enquanto conversava. Não era mudo, então. Amanda concluiu, as suspeitas e o medo aumentando. Não tinha como fugir. Estaria admitindo sua derrota se o fizesse. Teria apenas o trabalho de ser perseguida e capturada. Além disso, certamente Shashirak iria em seu encalço e duvidava poder escapar dele. O melhor a fazer era continuar sentada aguardando. No dia seguinte, insistiria em manter o trajeto que planejara. Quem sabe tivesse sucesso e pudesse respirar aliviada. O guia entrou na tenda e um dos homens com quem conversara aproximou-se do local onde Moca estava. Trocaram algumas palavras e caminharam em direção a Amanda. Você foi convidada a lanchar enquanto nossa equipe monta o acampamento. Ficará à vontade na tenda, informou o rapaz, estudando-lhe a reação. Sorriu ao ver a expressão contrariada de Amanda e apressou-se a acrescentar. Na verdade, você não tem opção. Naquele momento, ela teve certeza de que estava nas mãos de Jebel Rafa, o principal homem de Shashirak. Teria de explicar-lhe o motivo da viagem. Ele já devia ter planejado tudo. Amanda provavelmente nunca chegaria até o Sheik ou as cavernas de cristais nas montanhas. Lágrimas de frustração se formaram em seus olhos. Ela, no entanto, não se permitiu demonstrar fraqueza. Chame meu guarda-costas, pediu a Moca. Não há necessidade, estamos protegidos aqui. Você disse que precisaríamos de alguns guarda-costas e, quando necessito deles, tenho a insatisfação de notar que sumiram feito água sob o sol do deserto? Você deve reembolsar o castelo por isso. Moca ficou assustado pela eloquência do discurso. Tentou se justificar em vão. Estarão aqui para servi-la quando for necessário. Entenda que não está em perigo. Estão lhe oferecendo hospitalidade, não hostilidade. Amanda sabia o suficiente sobre a hospitalidade para desconfiar das palavras do rapaz. Jebel Rafa fazia as coisas de forma velada, mas tinha objetivos bem definidos. Ela pegou a mala, a sensação de fatalismo tomando conta da mente, e desceu do caminhão. Só restava portar-se com a maior dignidade possível. O coração batia depressa, mas não se notava no belo semblante nenhum sinal de medo. Fora até ali para reparar uma injustiça. No mínimo, seria ouvida. O guarda Berbere a escoltou até a tenda e lhe fez sinal para entrar. Amanda não pôde deixar de se sentir apanhada em uma armadilha ardilosamente preparada. Ricos tapetes adornavam o chão. Uma fragrância agradável e intensa perfumava o interior da tenda, dando requinte e charme ao ambiente. Ela nunca sentira um perfume tão maravilhoso. Chegava a perturbar os sentidos. Notou, alarmada, que já não conseguia raciocinar com clareza. Era desconcertante olhar para o homem encapuzado que a esperava pacientemente. Apesar de terem estado lado a lado no caminhão, eram totalmente estranhos. Ele planejara tudo. Sabia que logo estariam frente a frente, mas quando elaborara seu plano? De manhã, depois que o comboio deixara a cidade? Ela estava ao lado de uma mesa onde havia café e pratos com doces e frutas variadas. Fez sinal para que ela se sentasse. A mesa, adornada por uma toalha de linho bordada, era ladeada por cadeiras com encostos entalhados e assentos almofadados revestidos com brocado. O tamanho da tenda e os objetos de decoração revelavam a classe social e a importância daquele homem. Amanda decidiu aguardar que ele iniciasse a conversa. Não seria sábio dizer algo até que a situação se aclarasse. Dirigiu-se à cadeira indicada e sentou-se. Ele então caminhou até o lado oposto da tenda, onde havia um grande divã coberto por tecido, igual ao das cadeiras. Belas almofadas displicentemente dispostas tornavam o móvel ainda mais acolhedor. Começaram a tocar música do lado de fora. Amanda se perguntou se era para divertir as pessoas que a acompanhavam na viagem. Identificou os sons de violino, flauta, tambor e, possivelmente, um violão. Que cheiro estranho seria aquele? Parecia adormecer seus sentidos.
ou estaria confusa com o perigo que pressentia, e isso a fazia estar mais atenta às próprias reações. Agora, por exemplo, prendia a respiração. O homem tirava o manto e o capuz e os deixava negligentemente sobre o sofá. Virou-se para encará-la e Amanda levou um susto. Fitou-o incrédula, a mente se recusando a aceitar o que os olhos revelavam. Procurava seguir mentalmente seus próprios passos na tentativa de descobrir onde errara. Deu-se conta que sempre esteve um passo à sua frente durante todo o trajeto, e aquele homem que teria sido seu amante, se ela o tivesse permitido, que a havia perseguido desde Fisa, que poderia comandar Shugar, as tropas pessoais de Jebel Rafa, será que conseguiria convencê-lo a quebrar a lealdade ao sheik? Ele permaneceu imóvel, analisando a reação de Amanda com aqueles olhos que tudo viam, tudo sabiam. Ah, aqueles olhos negros e profundos. Amanda deveria ter percebido a verdade antes. Afinal, seus instintos haviam-na avisado. Roupa alguma teria o poder de encobrir a força, o magnetismo perturbador que ele exalava e que o tornava diferente de todos os homens que ela conhecera. Fora um grande erro não percebê-lo antes. Não que isso mudasse alguma coisa. Amanda garantiu a si mesma. Teria sido dominada com facilidade e estaria da mesma forma na tenda para dar explicações sobre os motivos da viagem repentina. Ele a encontraria de qualquer maneira. Jinhan ficava no caminho para as montanhas onde se localizavam as cavernas de cristais. Você sabia que eu viria, não é verdade? Era mais uma afirmação do que um questionamento. Sim. A promoção em Fisa foi só para ver se eu ficaria satisfeita com uma carreira de gerente do hotel, certo? Sim. O papel com o timbre de Shashirak foi escrito com o propósito deliberado de testar minhas intenções para ver quão rápido eu poderia raciocinar? Sim. Por que permitiu que eu fosse tão longe? Há um ditado em seu país: dê corda a uma pessoa e ela se enforcará. Eu lhe dei corda, senhorita Buchanan. Ele fez uma pausa para sentir o efeito das palavras no semblante de Amanda. Implacável e inflexível, ela pensou, mas com uma pitada de compreensão. Ambos sabiam que Amanda poderia ser presa na Embaixada de Bejos por uso indevido da autoridade do sheik, mas isso deveria ser feito por policiais. Talvez a fraude tivesse sido encoberta, mas por quanto tempo? Você queria que eu viesse para a Chábia? Amanda pensava rápido para tentar remediar a situação grave em que se encontrava. De certo modo, sim, eu queria. Para que eu mostrasse as minhas intenções? Sem dúvida. Para que eu estivesse sob seu poder. Será que usaria isso para condená-la? Será que ainda a queria? Ou a lealdade a Shashirak era superior à atração que sentia por ela? Exatamente. Com o consentimento de Shashirak, suponho, ela fez questão de lembrá-lo de que não era tão autossuficiente quanto aparentava, pois estava sob as ordens do sheik. Tinha de usar todas as armas para minar-lhe a força, ou estaria irremediavelmente perdida. Uma expressão estranha tomou conta do rosto másculo. Os olhos negros pareciam queimar o rosto de Amanda. Você não pode competir comigo. Infringiu a lei. Entrou ilegalmente no país. Além disso, adquiriu também ilegalmente mercadorias, e isso é considerado ato criminoso em meu país. É culpada de tantas coisas que nenhum diplomata gostaria de lutar a seu favor. Eu tenho a justiça ao meu lado. Amanda rebateu, recusando-se a aceitar a pressão imposta por ele. Um sorriso irônico se desenhou nos lábios sensuais. Fiat Justicia Ruat Quen. Traduzindo, a justiça deve ser feita mesmo que os céus desabem sobre nossas cabeças. Nós colhemos o que plantamos. Amanda afirmou. Ele desprezou essas palavras com gesto. Aos olhos do mundo, você perdeu a razão. É a mesma estratégia que foi usada contra meu pai, não é? Ela ficou em pé, em sinal de desafio. Seus olhos fuzilavam. Sente orgulho da sua estratégia, não é? Funcionou, serviu para o meu propósito. Você está em Chábia, senhorita Buchanan. Não há como escapar. Amanda se perguntava se não haveria uma forma de transpor a armadura que aquele homem criara. Será que seu corpo e a sua alma pertenciam ao sheik? Isso não significa que você tenha vencido. Ela provocou, tentando restabelecer o clima de competição de quando estavam em Fisa. Conseguiu provocá-lo. Os olhos negros mostravam-se mais ferozes do que nunca. O tempo corre a meu favor. Todo. O tempo todo que eu preciso. Todo o tempo que eu quiser. Eu não sei como pôde achar que eu perderia, senhorita Buchanan. Ele falava a verdade. Amanda sabia, mas não podia admitir. Precisava arrumar um modo de combatê-lo ou estaria perdida. Tamanha arrogância a chocou. Será que aquele homem não tinha sentimentos? Ah, gostaria de lhe dizer algumas verdades. Felizmente, porém, conseguiu manter-se calada.
Era melhor não agravar a situação delicada em que se encontrava. Precisava reservar as energias para ver-se livre daquela enrascada. O estranho devia ter pontos fracos. Bastava descobri-los e usá-los em seu benefício. Sim, mas quais seriam essas fraquezas tão bem escondidas? Uma ideia começou a se formar em sua mente. Reações químicas são incontroláveis, pensou. Nenhuma mulher na face da terra deixaria de achá-lo atraente na calça de brim preto que realçava a musculatura bem torneada, as botas de montaria, o peito largo que convidava para um abraço. Seria compreensível que Amanda se sentisse atraída. Era preciso muito cuidado, porém. Ela conhecia os sentimentos que esse homem era capaz de despertar. Era muito mais do que simples atração. A nítida sensação do desejo à flor da pele a deixava languida, à mercê daqueles olhos devoradores. Precisava tomar muito cuidado. Agora mesmo, enquanto pensava em como se sentira, ficara fitando tempo demais a boca sedutora, imaginando-lhe o gosto do beijo. Imediatamente baixou os olhos para o peito forte, tentando disfarçar. A estratégia se mostrou ainda mais perigosa. Ao ver a pequena abertura da camisa preta na altura do pescoço, teve uma vontade imensa de sentir o calor e o perfume da pele morena. Queria tocá-lo, aproximar-se, sentir-se querida. Precisava voltar à realidade. O que ele acharia de sua reação? Seu rosto lhe revelaria os pensamentos? Estava surpresa consigo mesma. Não costumava ter esse tipo de resposta. Havia algo mais a perturbá-lo. A fragrância parecia mais forte agora, mas isso era irrelevante frente aos problemas que enfrentava. Eu preparei essa tenda para você, para o seu conforto e prazer. A voz dele adquiriu um tom suave, aveludado e carinhoso. Que perfume é esse? Era uma pergunta completamente fora de contexto, mas ela precisava tirar a dúvida. Fragrância de jasmim de chábia foi banida pelo sultão de Zanibar. Caminhou na direção de Amanda com a graça de um tigre, os olhos negros brilhando de satisfação. Os árabes acreditam que aumenta a excitação das mulheres, mas pessoalmente eu não creio ser verdade. Amanda ficou ressentida. Então aqueles pensamentos sensuais haviam sido provocados pelo perfume de jasmins. Subitamente sentiu vontade de agredi-lo pela ousadia. Acaso acha que o fato de me manter prisioneira lhe dá o direito de fazer o que quiser comigo? Eu usarei o que for preciso para fazer encarar seus verdadeiros sentimentos de mulher. Isso inclui obrigar-me a ficar ao seu lado sempre que quiser? Ele riu zombeteiro. Eu quero mais do que isso. Estava bem próximo, tão perto que ela sentiu-se paralisada e vulnerável. Shashirak aprova o que está fazendo? Amanda indagou, desesperada, para encontrar um pretexto a afastá-lo. Se me arrisco é por você, disse ele, enlaçando-lhe a cintura e aproximando seu corpo do dela. O que arriscaria por mim, Amanda? Era a primeira vez que ele a chamava desse modo tão sedutor. Era também um caminho que se abria. Apesar de forte, aquele desconhecido fascinante a desejava. Seria possível dominá-lo como nenhuma outra mulher fizera? Precisava descobrir a intensidade do seu poder sobre ele, do que seria capaz para conquistá-la. Amanda colocou os braços entre os dois corpos para manter alguma distância, resistindo ao impulso de aproximar-se mais e mais. Precisava pensar, agir, vencer. O que gostaria que eu arriscasse? Você mesma? Abra sua mente e seu coração para mim como jamais fez em sua vida. E você? Amanda falava apenas com um fio de voz, os dedos passeando pelos contornos firmes do queixo moreno. Faria o mesmo por mim? Sim, ele sussurrou. Ela não sabia se podia acreditar nessas palavras. Será que o estranho pagaria o preço, mesmo que isso significasse deslealdade para com Shashirak? Capítulo 8. Amanda podia sentir a respiração dele na palma da mão. O coração que batia acelerado subitamente começou a se acalmar. O autocontrole do desconhecido deixou a boca aberta. Passou a duvidar que o homem perdesse totalmente o controle, não importava quão apaixonado estivesse. Você disse que abriria sua mente para mim. Ela murmurou, deslizando as mãos suavemente pelos ombros largos, cedendo à vontade de tocá-la um pouco mais. Nunca questionou as decisões de Shashirak? Podem estar erradas, não acha? Como no caso do meu pai? Notou a mudança de expressão nos olhos escuros. Apressou-se em continuar a conversa. Você disse que quer que eu abra meu coração, mas também devo fidelidade a alguém. Como eu posso me aproximar se nega o que eu sou? Você está enganada. Como pode saber? Acha que o sheik lhe conta tudo? Ou cumpre as ordens dele cegamente? O desconhecido se calou, o orgulho ferido.
olhava para Amanda com expressão ameaçadora. Ainda bem que há música lá fora. Caso contrário, todos ouviriam nossa perigosa conversa sobre deslealdade e traição. Eu preciso de alguns dias de liberdade. Apenas isso. Você permitiu que eu fosse longe demais. Por favor. A mão delicada moveu-se instintivamente em direção ao peito másculo. É muito importante para mim. Ele virou a cabeça para o lado, tirou a mão de Amanda do peito e se afastou. Olhava intensamente para ela, num misto de desejo e aborrecimento. Quer me corromper com seu corpo? Eu não vou cair nessa armadilha. O preço é muito alto. Virou-se e caminhou em direção ao divã, as costas eretas na suprema dignidade de alguém incorruptível. Amanda não pôde deixar de sentir um profundo respeito. Shashirak devia valorizá-lo. Se ao menos pudesse tê-lo ao seu lado, tanta força e poder de raciocínio e senso de integridade, a força de espírito, o coração a avisava para não deixá-lo pensar coisas ruins a seu respeito. De repente, convencê-lo disso passou a ser ainda mais importante do que fazer justiça ao pai. Como podemos ser francos um com o outro se você se recusa a me entender? Ele estava colocando o manto e o capuz. Ficou imóvel, pensando nas palavras de Amanda. Eu amava meu pai. Ela prosseguiu, tentando fazê-lo entender quão importante eram seus objetivos e como o sentimento filial era imutável. Seu pai descansou finalmente. É melhor deixá-lo em paz, disse ele gentil. Ponto para Amanda. Conseguira novamente quebrar a barreira entre ambos. É o que você faria caso se tratasse do seu pai? Ela reparou no movimento dos ombros largos e no suspiro profundo. O estranho virou-se para encará-la, nos olhos um brilho implacável. Sim, se houvesse um bom motivo, murmurou resoluto. E Shashirak teve um bom motivo para tornar meu pai desacreditado, eu suponho. A voz soou impregnada de sarcasmo. Ele o fez parecer um criminoso, mas durante todo o tempo meu pai foi vítima das tramas do Sheik. Shashirak não espera que você encare os fatos da mesma maneira como ele os vê. Foi a resposta ríspida. Há anos eu vivo angustiada, buscando meios de limpar o nome do meu pai. Espera que eu esqueça tudo agora, em poucos minutos, apenas porque você afirmou que eu devo fazê-lo? Ele não respondeu. Dê-me um bom motivo para isso. Amanda pediu exasperada. O homem fez um gesto com a cabeça, indicando que não responderia. Por que não? Ela pressionou. Você não sabe o que pediu. Ah, então você decide por mim. E tudo aquilo que me disse sobre abrir a mente e o coração? Conte-me, onde estão esses sentimentos? Alguns assuntos trazem consequências graves. Nunca se esqueça disso. Ela ignorou o comentário e se aproximou, o coração acelerado, decidido a tocá-lo novamente. Todo o tempo do mundo não me fará ter confiança em você, a menos que confie em mim também. Ou será que sua intenção é simplesmente me dominar, mantendo-se distante de todos? Ela viu, pela primeira vez, conflito nos olhos negros. Podia sentir a luta dele entre o desejo e o dever, paixão e compromisso. Eu estou cansado da solidão. Eu quero uma companheira de verdade. Também estou muito só, sussurrou ela, o coração descompassado ante a vulnerabilidade que leu nos olhos escuros. Subitamente, o estranho deu um passo e colou o corpo ao dela. Amanda tremeu ante a força do contato, pressentia que algo muito importante ia acontecer. Você. Ele murmurou, os olhos queimando, sondando-lhe a mente, o coração e a alma com intensidade. Poderá custar o preço de um reino. Levantou o queixo de Amanda, os dedos percorrendo a pele macia na tentativa de ter absoluta certeza do que ela sentia. O que pode me prometer? As mãos enormes alcançaram os cabelos sedosos e puxaram-lhe delicadamente a cabeça para um beijo. Os lábios sedentos arrebataram os dela com uma paixão incontrolável, deixando-a atordoada, ligada a ele por uma força intensa, quase eterna. Não, não estava sendo subjugada. Agia por livre e espontânea vontade. Uma energia mágica impelia a abraçá-lo mais e mais, e o mesmo acontecia com ele. Envolveu-lhe o pescoço com os braços, as mãos pressionando-lhe a nuca para uni-los ainda mais. Embriagados, dominados pela força da paixão que os consumia, não se lembravam de nada que pudesse separá-los. Tudo era envolvente, encantador, capaz de fazê-los esquecer a solidão, tornando-os livres e amados. O topor os enchia de alegria e alimentava a certeza de que, enfim, pertenciam a alguém. Eram queridos, amados. Amanda descansou a cabeça no ombro másculo, sentindo o calor do corpo viril através do tecido da camisa. Sua mente flutuava em sonhos, imaginando o que poderia acontecer.
Segura pelo inebriante calor que emanava daquele homem, notou que ele respirava profundamente e percebeu que era como o vento anunciando mudanças. Sentiu uma onda de energia invadir-lhe o corpo e a intensidade da força que ele fazia para se controlar. Aquele desconhecido a desejava, mas fisicamente, não mental e emocionalmente, nem espiritualmente. Caso contrário, estaria violando algo precioso, cometendo um crime tão sério quanto um homicídio. Amanda, havia admiração e dor em sua voz. Você seria minha por vontade própria? O tom estranho indicava que ele queria acreditar nisso, mas não conseguia. Afinal, ela desejava ir embora, vingar o pai. O preço era alto. Sim, respondeu ela, sem saber aonde aquilo poderia levar. Não se importava com nada. Obra do destino ou não, estava certa de não haver homem mais perfeito. Não conseguia entender os sentimentos que a assaltavam, mas não havia como voltar atrás. Podia sentir-lhe a rapidez da pulsação. Ele estava muito próximo agora, levantando-lhe o rosto e fitando-lhe os olhos. Ela viu o próprio desejo refletido nas pupilas negras, mas percebia também o conflito que o atormentava. Eu vou deixá-la agora. Está cansada, foi uma longa viagem. Talvez esteja perturbada. Eu não devia tê-la pressionado tanto. Apesar de tanta energia, não passa de uma mulher. Era uma mistura estranha de preocupação, ternura e autocrítica. Era como se ele houvesse capturado a presa, sentisse simpatia por ela e não pudesse se mover para matá-la. Você faz com que eu me sinta a um só tempo submisso e enaltecido. As mãos grandes deslizavam gentilmente pelo pescoço de Amanda, rumo aos ombros delicados. Eu vou deixá-la agora. Repetiu. Em breve uma empregada virá servi-la. Eu não quero que descanse na companhia de pastores. Não há motivo para recusar o conforto que eu estou lhe proporcionando. É tudo para você. Virou-se e pegou o manto. Após vesti-lo, caminhou até a saída da tenda. Para onde vai? Amanda perguntou. Ele parou e olhou para trás. Refletir sobre a estranha loucura humana. E onde dormirá? Sobre as estrelas. Sorriu. São minhas companheiras de longa data. E amanhã? O amanhã virá. Estará aqui? Sim, o que quer que aconteça, o que quer que seja decidido, você estará sob a minha proteção. Estamos unidos. Não importa o que venha a ocorrer, nossa união é irreversível, não é? Sim, é. Será que devemos lamentar o rumo dos acontecimentos ou podemos ficar felizes com eles? Eu não sei. Amanda murmurou. Eu tinha esperança de vencer o dilema em que se encontrava. Você é Gebel Rafa? O estranho pareceu considerar a pergunta por mais tempo do que o necessário. Gebel Rafa é fiel, acima de tudo. Respondeu enigmático. Sua lealdade é legendária, maior do que a de todas as outras pessoas da Terra. Refletiu por um momento antes de continuar. Ele é parte de mim, a parte racional, a que enxerga mais longe, a parte que faz o que tem de ser feito para o povo de Chábia. Mas há outra parte de mim que não é Gebel Rafa. A parte que eu descobri, Amanda pensou, o lado pessoal dele. Uma parte de mim tem vivido muito só por longos anos, num vazio nunca preenchido. Não importa o que eu fizesse ou conquistasse. Olhou para ela com intensidade. É suficiente? Claro. Quando tiver as respostas sobre tudo o que quer saber sobre seu pai, também será suficiente? Vai parar de trazer pedras nas mãos para atirar em quem se colocar em seu caminho? Amanda sentiu um frio no peito. Estaria buscando um arco-íris, algo intocável? Eu já estive na situação em que você se encontra. Ele prosseguiu, estudando-lhe as feições. Em um dado momento estamos próximos da meta. Quando a atingimos, porém, a satisfação é tão efêmera. E apesar de tudo, ao olhar para trás, vemos quão cara é essa meta, quanto nos custou. É difícil medir o preço do que fazemos até olhar para trás. Está tentando dizer que meus motivos são fúteis e que eu devo desistir dos meus propósitos? Ele fez um gesto negativo com a cabeça. Sei que aquilo que a move é fútil, mas até que se convença disso não desistirá. Bem, eu tenho que ir. Levantou o capuz e virou-se para sair. Espere, eu não quero que pague um preço alto demais por minha causa. Retiro o que lhe pedi. Não foi justo. Não tenho direito. Ele a fitou surpreso. Então não sabe, Amanda. Sempre há um preço a ser pago, por tudo. Há um preço e que você e eu pagaremos. Está escrito nas estrelas. Não há como fugir. Então a deixou. Amanda aspirou o perfume de jasmins e teve plena consciência da sua familiaridade. Não sabia o motivo das lágrimas que teimavam em umedecer-lhe as faces. Estranha loucura humana. Ela vencera uma etapa, certo? Mesmo assim, não tinha um gostinho de triunfo nem satisfação. Estava só e com frio.
A memória do pai tinha de alguma forma perdido a intensidade, porque outro homem tomava seus pensamentos. O homem tinha quase certeza que foi usado por Shashirak para envergonhar, prejudicar e humilhar seu pai. Capítulo 9. Amanda acordou bem disposta na manhã seguinte. Vestiu jeans limpo e camisa colorida, pronta para enfrentar as incertezas do novo dia. Ordens superiores estava só, próxima à entrada da tenda, o rosto encoberto pelo capuz. Ela sabia que nunca mais deixaria de reconhecê-lo, independentemente dos trajes que vestisse. Sorriu ao sentir que era observada com franca aprovação. Dormira incrivelmente bem. Talvez a essência de jasmim também tivesse propriedades relaxantes. O ar da manhã estava fresco, oferecendo uma confortável sensação de vitalidade. Mas era aquele homem que dava dinamismo à atmosfera. Amanda aguardou ser cumprimentada, sabendo que seu destino estava naquelas mãos viris. Pronta para partir? Ele perguntou sem preâmbulos. Fora a parte autoritária que falara, sem desejo, sem intimidade, fria, decidida e distante. A madrugada sob as estrelas parecia ter varrido o que ele revelara na noite anterior. Talvez a deslealdade para com Shashirak estivesse pesando em seus ombros. Talvez muita coisa dependesse da atitude dela naquela manhã. Será que ordens superiores simplesmente a aguardava para saber qual caminho ela tomaria? Estaria observando como um gato para ver como o rato tentava evitar o perigo antes de ser apanhado pela ratoeira? Na noite anterior, Amanda acabara por concluir que ele não era Gebel Rafa. A forma dissimulada como responder a sua pergunta revelava um homem muito mais complexo do que o leal seguidor do Sheik. Possivelmente se tratava de alguém com maior autoridade, que trabalhava nos bastidores. Isso explicava o anonimato que ele fazia questão de manter, bem como os acontecimentos no Hotel Fisa. Eu estou pronta para novos desafios, respondeu ela calmamente. Instrua Moca a conduzir o comboio para o local marcado no mapa do seu pai. Amanda não conseguiu disfarçar a surpresa. Você sabe sobre o mapa? Durante anos, imaginara que eles fossem sua arma secreta. Seu pai era pouco discreto. Você não é a primeira a procurar pela grande descoberta de Petruk e Butianã. Será interessante ver outra tentativa mal-sucedida, especialmente a comandada pela filha. Ele tinha tanta certeza do insucesso da empreitada. Será que seu pai se enganara? Amanda não podia acreditar nisso. Mesmo durante o delírio da pneumonia que o matara, estivera bastante lúcido ao falar das cavernas de cristal. Elas tinham que existir. Está permitindo que eu parta? O comboio seguirá as suas instruções, mas não achará o que procura. E onde eu estarei enquanto isso? Comigo. Era uma afirmação que não lhe permitia contra-argumentar. Ele fez um gesto com a cabeça na direção do campo, onde Moca e os familiares reuniam as coisas para a partida. Parecia haver maior organização nas atividades e Amanda suspeitava quem seria o responsável pelo progresso. Vá e dê suas ordens, depois volte para junto de mim. Estava claro que, se desobedecesse às instruções recebidas, estaria em apuros. Resignou-se a obedecê-lo e foi conversar com o rapaz, determinada a mostrar-se acima das críticas. Não fazia a menor ideia se a referência de ordens superiores a Jebel Rafa era real ou simbólica. Quem quer que ele fosse, porém, estava sob as ordens de Shashirak. Parecia altamente improvável que todos aqueles planos tivessem sido elaborados pelo Sheik. A conclusão mais coerente era que Shashirak houvesse dado as diretrizes de como conduzir os acontecimentos. Amanda esperava que as maneiras dele mudassem quando estivessem a sós. Se ficassem a sós. Não fazia ideia de como se colocar em tremenda confusão. Muito menos como faria para livrar-se de tantos problemas. Provavelmente seria levada ao Kebab para ser julgada, acusada de traição contra o Estado. Por outro lado, se acompanhasse Moca e a expedição se revelasse uma grande tolice, o Sheik poderia considerar seu fracasso como a maneira ideal de acabar com os comentários acerca da descoberta de Petruk e Butianã. Assim sendo, por que não lhe permitia comprovar pessoalmente a inexistência das cavernas de cristais? Amanda até concordaria em ser acompanhada por uma equipe jornalística para que todos os detalhes do suposto fracasso fossem registrados. Na medida em que as reflexões tomavam forma, ela passava a ter certeza de haver uma forte intenção atrás de tudo que estava ocorrendo. Pensou na forte atração que sentia pelo estranho. Se ordens superiores a quisesse apenas por prazer, a teria tomado no dia anterior, mas não o fez. Talvez suas palavras não tivessem revelado desejo e vulnerabilidade, mas uma desculpa para retirar-se. Amanda sentiu-se um joguete. Se fosse verdade, mostraria a esse homem pretensioso com quem estava brincando. Sim, ele pagaria por isso. Bom dia, senhorita Butianã. Moca cumprimentou alegremente, um sorriso astuto nos lábios. Viu? Não havia perigo.
Um guarda-costas teria sido um insulto ao seu anfitrião. Quem é o meu anfitrião? Qual é o nome dele? Moca pigarreou. Muito se fala a respeito, mas não se pode confirmar. Algumas coisas não devemos nem saber. Bem, meu anfitrião me convidou a permanecer aqui enquanto você prossegue com a expedição. Eu acho que não seria inteligente da minha parte escapar. Moca estremeceu. Certamente, recusar tanta hospitalidade custaria a vida a todos nós. Arregalou os olhos para dar mais ênfase às palavras. Está sendo muito honrada, senhorita Buchanan. A honra do convite era, para Amanda, muito questionável, mas ela nada comentou. Moca ponderou durante alguns instantes. Os apetrechos de acampamento que comprei não eram tão bons. Falou, gesticulando para indicar os utensílios ao redor. Eu tenho os olhos bem abertos. Eu não acho que estão de acordo com o que o Chachirac espera. Acredite em mim, senhorita Buchanan. Eu sou o cérebro da minha família. Eu prometo que me sairei melhor dessa vez. Eu tenho um primo que é importador de material para acampamento. Eu estou certa de que se sairá bem. Amanda disse. Agora, ouça o que eu quero que faça. O jovem ouviu atentamente as instruções e repetiu detalhe por detalhe. Assegurou que tudo estaria pronto na hora solicitada. O comboio deveria seguir rumo às cavernas, fazendo uma busca preliminar. Não poderiam, porém, entrar lá sem Amanda. Talvez Moca precisasse de mais suprimentos e talvez fosse bom comprar uma tenda só para ela. Nada era problema para alguém que carregava uma carta assinada pelo Sheik de Chábia. Amanda não parava de pensar na lista de crimes que cometera. Instruiu Moca a não gastar mais. Estendeu o mapa ao Berbere, que acompanhava o rapaz. Era o homem que vira conversando com ordens superiores no dia anterior. O mapa mais importante continuava em sua bolsa. Não havia sido solicitado e ela não estava disposta a se desfazer dele. Mas outras pessoas poderiam ter seguido seu pai até a região das descobertas e copiado o mapa precioso que marcava a exata localização das cavernas. Com sorte, Amanda ainda seria capaz de virar o jogo contra Chachirac. Tudo o que precisava era uma boa oportunidade. Prometera ao pai, em seu leito de morte, que faria o melhor para remediar a humilhação que ele sofrera. Não considerava a possibilidade de haver um bom motivo para que não o fizesse. Seria possível que isso invalidasse uma promessa feita ao moribundo? Amanda não se sentia tão insegura há anos. Sua maravilhosa capacidade de tomar decisões parecia tê-la abandonado. Caminhou lentamente em direção ao local onde estavam ordens superiores, a cabeça confusa por tantas preocupações. Ele lhe dissera que muita coisa estava por acontecer e provavelmente já estava acontecendo. Amanda suspirou e sentou-se perto dele. Pouco depois, alguns cavalos foram levados até a clareira onde se encontravam. Ordens superiores aproximou-se de seu belíssimo garanhão branco, um legítimo cavalo árabe. Ao lado do animal havia uma linda égua preta. A bagagem de Amanda, trazida da tenda pela empregada, fora ajeitada sobre o lombo de uma besta de carga. Tropas montadas formavam a guarda de honra. A empregada aguardava, o manto negro caindo sobre os braços e um par de botas de montaria nas mãos. Amanda logo deduziu que a mulher iria com eles. Como sabia que eu posso cavalgar? Perguntou ao homem que tinha o poder de mudar sua vida. Era um de seus passatempos no Hotel Fisa. Respondeu ele, ajudando a montar a égua preta. Aonde vamos? Fazer a minha vontade. Eu preferiria ter sido consultada. Ela falou, tentando estabelecer um pequeno desafio. Verá que foi bem melhor não ter feito. Respondeu ele resignado. Eu não gosto quando você faz esse ar de sabe tudo. Ele não deu atenção ao comentário. Amanda pensou se havia algo sobre a sua vida que ordens superiores ignorasse. Quanto a ela, nada sabia sobre aquele homem, sua família ou a forma como ele se unira a Chachirac. Em que consistia o pacto entre os dois? Seu consolo era acreditar que aquela jornada pudesse lhe dar algumas respostas. Tão logo ela montou, o estranho começou a ajustar os estribos para que a cavalgada fosse a mais confortável possível. Parecia incomum que o líder do grupo fizesse esse trabalho, enquanto os demais contemplavam e esperavam. Por que você cuida da minha montaria pessoalmente? Ela quis saber, consciente dos olhares que lhes eram lançados. Ele parou e olhou ao redor. O que é precioso merece ser bem cuidado. Eu não permitiria que outro homem a tocasse. Amanda sentiu-se corar. Era sem dúvida uma forma de demonstrar posse naquele país. Ela era sua mulher. Seria por isso que a ordem superior sentara-se ao seu lado no caminhão e a mantivera isolada durante a noite anterior? Pela manhã ele estivera aguardando a entrada da tenda. Sim, realmente estava sob proteção. Ordens superiores pegou o manto preto das mãos da criada e o entregou para Amanda. Vista-o. Assim aqueles olhos fúteis não a verão.
Ele não explicou mais nada e Amanda concluiu que o objetivo era esconder suas formas femininas dos outros homens. Além disso, o manto era perfeito para ocultar a desobediência de ordens superiores para com Shashirak. Ela gostou de vê-lo montar com agilidade o belo garanhão. Tinha força, graça, leveza. Sentia um frio na espinha ao pensar em quanto era atraente, poderoso e altivo sobre o cavalo branco. Tão primitivo, tão capaz de despertar sensações inebriantes. Viu-o esporar o cavalo. A égua preta o seguiu. Os cavaleiros berbere cavalgavam ao mesmo ritmo, mas mantinham-se distantes. Não permaneceram na estrada que levava à vila. Pegaram um atalho pela floresta de cedros. Amanda ouviu o murmúrio do comboio a escoltá-los. A um sinal de seu companheiro, as tropas berbere partiram. O garanhão branco reinou mais belo do que nunca, empinando enquanto a égua aguardava. E agora? Amanda perguntou assustada. Seguiremos pelas montanhas sozinhos. Vamos cavalgar bastante, rapidamente. Eu não irei poupá-la. Parou para refletir por um momento. Pediu minha confiança, não foi? Então aqui está. Olhou intensamente para ela. Eu espero que de fato a mereça. O preço da traição é a morte. Amanda arrepiou-se de pavor. Ele falaria da própria traição em relação a Shashirak ou se referia à vingança contra ela caso traísse? Nunca fora ameaçado dessa forma, mas calou-se a se lembrar do risco que aquele homem corria por sua causa. Eu não lhe trairei a confiança, apressou-se a dizer. E o galo cantou após Cristo ter sido negado 3 vezes. Ele disse sarcasticamente, referindo-se à passagem bíblica em que o apóstolo Pedro negara conhecer Jesus. Amanda pensava se seria capaz de não honrar a promessa feita ao pai. Eu sinto muito que pense assim. Limitou-se a dizer. As palavras pareceram acordá-la de um sonho. Esta estrada conduz ao paraíso, ou ao inferno. Não há meio termo nem como voltar atrás, a menos que o faça agora. Pode dizer adeus e nunca mais nos encontraremos. Pode ir com o comboio e chegar à vila de Tirhan. Você decide. O que quer fazer? A tensão paralisou os sentidos de Amanda. Pressentia ser esse o maior jogo da vida daquele homem, apesar de ter apenas alguns palpites sobre a regra de Shashirak. Não duvidava de que ele a queria nem quanto gostaria de testar sua coragem e força de mulher. Lembrou-se do modo como fora olhada na noite anterior e estranhou a mudança radical de comportamento. Ele estava distante, preocupado apenas em organizar a partida. Teria reprimido as emoções para dar-lhe a liberdade de fazer sua escolha? Amanda sentiu-se ofendida. Como uma mulher poderia resistir às suas súplicas, feitas de forma tão carinhosa? Caçoou. Minha decisão só poderia ser acompanhá-lo. Mais uma vez, ele a contemplou com admiração. Amanda jamais se esqueceria desse olhar. Todas as zombarias que recebera na vida se dissolveram. Era merecedora do respeito do homem forte e íntegro à sua frente. E isso bastava. Encarou, viu a solidão que o perturbava e deu-se conta de que não estava só. Uma companhia de verdade valia qualquer risco. Eu irei com você. Ela repetiu. Está bem. Amanda pôde sentir quanto a sua decisão o deixara feliz. Dava um salto no escuro e deveria estar com medo, mas não era assim que se sentia. Na verdade, estava muito feliz, apesar do risco. Apressou-se em fazer a égua seguir o garanhão branco. Se quisesse galopar, teria de afrouxar as redes. Pensou em si mesma, em como tomara aquela decisão com tanta rapidez, em como estava leve por ter afrouxado as próprias rédeas. Apenas cavalgava ao lado dele, sem se importar com o rumo que a sua vida tomava. Capítulo 10. Amanda estava determinada a não fraquejar. Ao entardecer, somente a vontade ferrenha a mantinha sobre a sela. Haviam cavalgado bastante rapidamente, de acordo com o combinado. Ela estava exausta. As trilhas rústicas tornavam-se mais e mais fechadas. Não havia saída a não ser prosseguir com lentidão a meio galope. Cada músculo do seu corpo reclamava a falta de descanso, e as cãibras se sucediam dolorosamente. Quanto mais cavalgariam antes de descansar? Ela quase formulou a pergunta, mas o orgulho a impediu. Horas atrás, quando pararam para almoçar, ainda se sentia relativamente bem. A cavalgada pela manhã tivera um ritmo mais ligeiro, mas não fora tão árduo. Após a floresta, depararam-se com declives em processos de preparo para a agricultura. Havia pomares com damascos, maçãs e figos, e muitas oliveiras. Amanda apreciara cada detalhe, subindo nos montes mais altos para vislumbrar os carneiros pintando a paisagem de branco. Tudo isso ficara para trás, mas a natureza apresentava novas surpresas. Gotas de orvalho teimavam em brilhar sobre as folhas das árvores, e plantas diversas nasciam por entre as rochas.
mas a vegetação se tornava cada vez mais esparsa. Amanda já não estava em condições de observar nada. Imaginava estar atravessando o inferno. Finalmente, chegaram a um local para descanso. Era como um oásis em montanhas de deserto. Durante instantes, ela se perguntou se estaria tendo alucinações. Piscou diversas vezes, tentando clarear a visão, mas a piscina natural continuava ali, cercada por pinheiros. Havia também mato para os cavalos. Acamparemos aqui essa noite. Ah, era maravilhoso ouvir aquilo. O único problema de Amanda agora seria desmontar. Vir a ordens superiores apear com a graça de quem estava em perfeitas condições físicas. A mente deve dominar o corpo, repetia a si mesmo em vão. As mensagens insistentes do seu cérebro simplesmente não chegavam às pernas fatigadas pela longa jornada. Eu acho que eu não consigo me mover, disse, resignada. Nunca montei por tantas horas. Não que eu seja fraca, mas eu não estou habituada. Não se deu conta de que falava como se estivesse bêbada. Achava que as palavras soavam perfeitamente. Mal percebeu quando foi tirada de cima da égua e sentiu-se imensamente agradecida por não ter sido obrigada a ficar em pé. Tinha certeza de que os joelhos se recusariam a sustentá-la. Sentiu-se levitar até ser colocada sobre a grama. Eu voltarei em minutos. Ele disse. Eu. Ela tentou responder, mas foi dominada pela fadiga. Fechou os olhos e deixou-se flutuar por entre as dores. Sentiu as botas serem tiradas e vagamente fruiu o conforto de ter os pés nus. Tentou lutar contra as mãos poderosas que tiravam seus jeans até dar-se por vencida. Era absurdo ficar nua diante dele ali, mas não se sentia em condições de protestar. Ainda não, murmurou. Eu vou massagear suas pernas com unguento. Está bem. Ela concordou, feliz por poder dormir. O homem tinha mãos maravilhosas e o unguento era eficaz. Lentamente, o calor voltava aos músculos cansados. Amanda poderia passar a vida toda sendo massageada daquele modo. Quando ordens superiores começou a trabalhar os dedos dos pés, a mente dela passou a enviar mensagens confusas ao cérebro. Pequenos recados de satisfação e prazer. Lera em algum lugar que massagens dos artelhos eram muito excitantes e estava comprovando isso. Deixe-me massagear suas costas agora? Era uma ordem. Amanda não viu motivos para impedi-lo de tirar o restante da sua roupa. Ele então afastou o manto, desabotoou a blusa, levantando-lhe o corpo levemente para tirar as mangas dos braços, e gentilmente virou seu corpo sobre uma coberta que retirara da bagagem. Cobriu-lhe as pernas, mantendo-as aquecidas. Com mãos hábeis, retirou o sutiã e virou-a de costas para cima. Ela ainda usava a calcinha e lembrou-se de já ter estado despida assim na praia. Não havia motivo para constrangimentos. O fato de estar sozinha com ele, a meio caminho das montanhas Atlas, não mudava nada. Aquele era o homem certo. Além do mais, estava sendo tão profissional quanto enfermeiro, e tudo que fazia era sem dúvida para o bem de Amanda. A respiração lenta, controlada e profunda nada indicava sobre o estado de espírito masculino. Ela não tinha como medir o que ele achava do que via, quando se sentia atraído, quanto gostava de tocá-la e onde tudo acabaria. Sentiu curvar-se sobre seu corpo, apoiando os joelhos ao lado dos quadris femininos. Os olhos de Amanda estavam fechados, mas a imagem do homem viril em cima da sua pele indolente incendiou-lhe o pensamento, deixando-o ainda mais sensível ao toque das mãos hábeis. Tanta massagem a fez mergulhar em um sonho sensual, do qual flutuava num plácido mar azul, levemente ondulado por ondas serenas. Sentia-se leve, feminina. Subitamente o sonho se desfez e ela deu-se conta do local onde estava e dos sons que a cercavam. Cavalos relinchando, o crepitar de chamas na fogueira, o suave barulho de passos se aproximando. Também se conscientizou de outras coisas. Sentia-se aquecida dentro de um saco de dormir, com um travesseiro macio sobre a cabeça. Estava escuro e o céu repleto de estrelas. O aroma agradável de café e cravo completou a sensação de conforto e aconchego. Notou, ao se mover, que a musculatura estava rija, mas sem dor. Virou-se lentamente em direção aos sons. Ele estava de cócoras perto do fogo, o corpo ainda coberto pela manta, mas sem um capuz. A luz bruxulenta deixava-lhe o semblante parecido com uma estátua. Novamente Amanda admirou o rosto nobre e forte, parecido com os esculpidos em moedas antigas. Perguntava-se quantos anos teria. Era impossível adivinhar. Quais seriam suas origens? Não parecia árabe. Os berberes eram caucasianos, mas ele também não se parecia com aquele povo. Talvez fosse simplesmente único, e isso contribuía para sua solidão.
Ainda se mantinha distante do comportamento revelado na tenda, mesmo depois de Amanda demonstrar querer acompanhá-lo, onde quer que ele fosse. Teria segundas intenções? Será que a fraqueza demonstrada pela longa caminhada diminuíra o respeito que nutria por ela? Gostaria de ter o poder de ler pensamentos e corações. Queria ter acordado naqueles braços. O contato físico deixaria tudo mais simples, mais fácil, para ambos. Ainda se lembrava do toque agradável das mãos fortes massageando-lhe o corpo fatigado. Ele a conhecia mais profundamente, mas Amanda pouco sabia a seu respeito. Se o chamasse agora. Dormi muito? Perguntou com voz sonolenta. Ele não se assustou. Virou-se para olhá-la, no rosto uma expressão indecifrável. Está quase amanhecendo, partiremos em breve. O tom era calmo e decidido. Ela com tantos pensamentos e ele planejando partir. Realmente tinha uma vontade férrea. Nada parecia demovê-lo de seus propósitos. Também o vigor físico era impressionante. Não parecia nem um pouco cansado. Amanda sentiu-se frustrada. Estava ao mesmo tempo surpresa e desapontada por ter dormido durante 8 horas. A noite se fora, mas descobrira que ordens superiores era um magnífico massagista. Deu-se conta de que estava faminta. Eu gostaria de comer alguma coisa, disse, ciente de que deveria restaurar as energias para o longo trajeto a seguir. Comeremos assim que se lavar e vestir, há roupas limpas ao seu lado. A perspectiva de mais um dia de cavalgada fez desanimar. Os cavalos não estão exaustos? Era apenas uma desculpa para descansar um pouco mais. Estão, mas são animais habituados às montanhas e não deixarão que a fadiga os domine. Amanda fez sinal positivo com um gesto de cabeça. Protestar estava fora de cogitação. Perderia o respeito dele. Fizera uma escolha. Aceitara-lhe as condições e já estava em situação delicada por ter demonstrado fraqueza na primeira etapa do percurso. Ele era organizado e eficiente. Quando Amanda terminou de comer, o acampamento já estava totalmente desmontado. O único sinal de passagem de gente pelo local era as cinzas da fogueira. Os cavalos já estavam selados e a bagagem devidamente acondicionada. Amanda perguntava-se se ele ainda estaria preocupado com espiões ou se temia que Jaxirak fosse ao seu encalço, quando descobrisse que não estavam mais sendo escoltados pelo comboio. Amanhecia quando montaram. Apesar do desconforto, Amanda decidiu que aquele era um desafio a ser honrado. Seria bom que me informasse a distância a ser percorrida hoje, para que eu me prepare mentalmente para a jornada. Afinal, um corredor de maratona sabe exatamente quantos metros percorrerá? Quantos quilômetros deveremos avançar? Muitos. Foi a resposta. Obrigada pela exatidão. Ele, então, apontou para o ponto mais alto da montanha. Iremos para lá. Se puder aguentar, chegaremos logo. Logo para quê? Pensou ela. Esse pico tem nome? Chama-se Gemini. Há outro como ele? Ao norte. É para onde seu comboio se dirige, mas não é possível vê-lo daqui. Subitamente, peças do quebra-cabeça deixada pelo pai começaram a se unir, em virtude das palavras proferidas por ordens superiores. 2 picos idênticos, de acordo com a descrição de Petruk Buchanan. Não importava quanto a descoberta do pai fora desacreditada, nem por que tantas pessoas não haviam sido capazes de achar as cavernas. Estavam indo para o pico errado. Todos os mapas, inclusive o que ela mantinha escondido, indicavam que a caverna ficava na montanha ao norte da vila Tinhan. O pico gêmeo, ao sul, não constava de nenhum dos documentos. A omissão deveria ter sido deliberada. Seu pai, de alguma forma, se enganara quanto à direção. Ordens superiores sabia as respostas. Estava atraindo seu sheik para mostrar a Amanda o segredo. Isso explicava as prioridades estabelecidas por ele em detrimento do desejo de que sentia por ela. Primeiro iria lhe dar o que procurava, e então se aproximaria para amá-la, somente depois de dar-lhe tudo que Amanda tanto procurava em memória do pai. A constatação a tocou profundamente. Quando enfim ficassem juntos, Amanda o recompensaria com todo o amor e toda a ternura do seu coração. O que aquele homem fazia por ela era um sacrifício de proporções heróicas. Ele já havia iniciado a marcha. Amanda conduziu a égua preta para junto do garanhão. Aconteça o que acontecer, eu vou cavalgar ao seu lado hoje sem capitular. Estarei com você até o final, disse determinada. Os belos olhos negros sorriram em franca aprovação. Assim é que deve ser, respondeu ele enquanto girava o cavalo e contemplava a majestosa paisagem formada pelo sol que atingia as montanhas com seu manto de fogo. Amanda não conseguia estimar a distância a ser percorrida, mas era bom saber onde estava o ponto da chegada. Sentia a adrenalina subir.
O que antes parecera inatingível, agora podia ser conquistado. A emoção de saber que o pai seria finalmente honrado a deixava animada, apesar de ainda não estar certa do que encontraria. Sua mente trabalhava freneticamente, guiada pela emoção. Lentamente cavalgavam em direção ao pico. Talvez o Gemini marcasse a divisa entre Chábia e outro país. Além disso, poderia ser um caminho seguro para escapar das garras de Shashirak. Amanda deu-se conta que ordens superiores poderiam estar tentando livrá-la da prisão, além de salvar a própria pele. Fazia sentido a pressa dele em partir e o modo como evitara testemunhas na passagem pelas montanhas. Ela não estava muito entusiasmada com a fuga. Não sabia se partiria depois de encontrar as cavernas de cristal. Será que ordens superiores se sentiria feliz fora do país que servira com tanta dedicação? E ela? Estaria feliz sabendo que a sua missão de revelar a verdade sobre a descoberta do pai não atingira os objetivos? Alguma outra pessoa poderia resgatar a imagem de Petruk Buchanan? Amanda sentiu-se tão derrotada quanto o pai. Estava convicta de que havia muita coisa contra ela. A justiça, por exemplo. Algo lhe dizia que seria melhor para ela e para ordens superiores se estivessem frente a frente com Shashirak. O problema era convencê-lo. Seria ela capaz de livrá-lo da fúria do Sheik? Poder devia ser enfrentado com poder. Primeiro, deveria restabelecer contato com Mocha. Em seguida, iria à embaixada. Confiava nos vastos contatos que o rapaz possuía. Feito isso e com o apoio do governo do seu país, poderia desafiar Shashirak em sua toca. Havia meios de estabelecer uma trégua se tivessem poder de barganha. À medida que os planos se delineavam, ela passava a observar com mais atenção alguns pontos de referência para a volta. Poderia retornar sozinha se ordens superiores se recusasse a acompanhá-la, mas ele certamente a seguiria, não tinha dúvidas disso. A luz do dia se foi, mas os dois não pararam. O cantil e a sacola com frutas secas e biscoitos estava amarrado na cela de Amanda. Não tinha fome nem morreria de sede, mas a longa cavalgada lhe roubara as energias. Estava quase cedendo à fadiga quando finalmente alcançaram um local protegido, ao lado de uma pequena extremidade de rocha que conduzia ao pico. Já cavalgamos o suficiente por hoje. Ele sentenciou. Vamos deixar os cavalos aqui. A égua preta parou perto do garanhão branco. Por quê? O pico parece tão próximo? Tão sedutoramente perto? Talvez, se prosseguíssemos por mais 1 hora ou 2, os cavalos não conseguirão ir aonde iremos. Aqui é o melhor local para descansarem. Quer dizer que seguiremos a pé? Exatamente. Então salvaremos os cavalos, mas morreremos. Não pode prosseguir? Perguntou ele preocupado. Aonde você for, eu vou. Ótimo. Ele a ajudou a apear e cuidou dos cavalos enquanto Amanda lavava o rosto e as mãos com a água fria de um riacho. Fez o melhor que pôde para recuperar-se, a fim de enfrentar a etapa seguinte. Aguardou enquanto ordens superiores lhe penduravam a mochila nas costas. Ficaram em silêncio. Ele a pegou pela mão e deu uma olhadela ao redor. Começaram a escalar. O estranho a ajudava, segurava, empurrava. Amanda seguia como um autômato, cansada e preocupada apenas em reunir energia para o próximo passo. Chegaram a uma extremidade bloqueada por uma pedra imensa. Ah, não há como contorná-la. Amanda falou desanimada. Ordens superiores não lhe deu atenção. Tirou a mochila das costas e pegou 2 macacos hidráulicos. Eu vou levantar a pedra o suficiente para que possamos passar. Posicionava as ferramentas enquanto falava. Amanda o observava com curiosidade. Era difícil encaixar o macaco porque um dos lados da pedra era mais alto que o outro. Finalmente, porém, a rocha foi erguida. Fascinada, Amanda viu uma fenda se formando. Você passará por baixo da pedra. Ela o encarou incrédula, só podia estar brincando. Mas ele a empurrou de leve, falava sério. Amanda entrou em pânico. E se os macacos não aguentassem tanto peso? Tentou se acalmar, lembrando-se de pelo menos não estaria só. Ele a seguia pelo espaço apertado, empurrando-a para a escuridão. Amanda engolia em seco e mal ousava respirar. Estendia os braços para ter certeza de não haver pedras impedindo a passagem. Avançava com cautela. Podia ouvi-lo logo atrás, a respiração indicando nervosismo. Subitamente ele parou. Amanda ouviu o som de algo sendo ligado e um feixe de luz a cegou por instantes. Quando seus olhos se acostumaram à luminosidade, viu pela primeira vez a descoberta do pai.
Somente então compreendeu por que isso o assombrara tanto.